Salve Maria Imaculada, Mãe de Jesus, nossa mãe. Olha nós aqui de novo, barco navegando. Estamos felizes da vida. Eu sou Everton da Imaculada e tem aqui do meu lado esse rapaz que, segundo as estatísticas, tudo aponta que ele seja o meu irmão. Eu já falei com ele que vamos ter que fazer uma campanha aí pra fazer o exame de DNA, porque o sujeito tá desconfiado que eu não sou irmão. Então eu sou Elton Oliveira, muito feliz, né? Mais um podcast aí, maravilha, o pessoal tá acompanhando, tá gostando. Então, sim, sensacional. Também estamos aqui com o nosso amigo Fumaça, atrás das câmeras ali. Fumaça já virou um ícone aí, todo mundo querendo saber quem é o Fumaça. Vamos fazer uma campanha, velho, podia fazer uma campanha. Pode ser. Tá ligado? Tipo assim, ó, chegou a 3 mil inscritos, nós vamos revelar a identidade de Fumaça. Não, a gente vai disparar, cara, todo mundo quer conhecer o Fumaça. Pode ser Fumaça. Ó, deu joia lá. Então olha aí, ó, chegou a 3 mil inscritos, Fumaça vem à tona. Beleza? Ó, a gente tem o prazer inenarrável, você viu aí quem tá conosco aqui hoje, porque tá na thumbnail, né? Não tem nem como fazer mistério, mas ele tá aqui, tá? Inclusive, um dos motivos de eu ter adotado esse codinome, Everton da Imaculada, você tem influência nisso, sabia disso, né? Rapaz, é verdade? Tem sim. Sabia disso? Não sabia, não. Olha só. Mas antes mesmo da gente bater um papo aqui com o Natan, eu queria mandar um recado pra vocês. Eu tô vendo aqui que em cima da nossa mesa tem 3 celulares, todo mundo tem celular. Não tem quem não tenha celular, Natan. É verdade. Tem alguém que não tem celular? Você conhece alguém que tem Eu celular? não conheço. Não. Eu já tem. encontrei gente que perdeu o RG, mas o celular tava na mão. Não tem Mas, documento, assim, mas tem eu celular. conheço, mas é um religioso e lá eles não podem ter celular, então... É uma regra, né? Mas assim, a ordem tem celular. A ordem tem, a casa tem. E se tratando então de celular, de serviços prestados a respeito dessa tecnologia chamada celular e acessórios de maneira geral, tem um lugar adequado para você comprar esses produtos, que é a Araújo Celular. A Araújo Celular, ela não é simplesmente um patrocinador aqui no Barco Podcast. É o investidor dessa parada toda aqui, Natan. Ele nos ajuda a fazer a coisa acontecer de fato. Então, você que está em casa, né, e quer ajudar esse barco a continuar navegando, toda vez que for adquirir qualquer produto, capinha, película, seja lá o que for, compre na Araújo Celular, porque comprando na Araújo Celular, você ajuda o barco a navegar. Só que tem um serviço específico que a gente quer dar uma ênfase. Novidade, aqui. hein? Novidade, ó. A gente sabe que muita gente que nos assiste é de longe. Não é daqui da região de Guarulhos ou de Cumbica, onde que fica a loja Araújo Celular. E para que você nos ajude, né? E ajude a Araújo a nos ajudar, o serviço é toda e qualquer assistência técnica que você precisar. Você que é aqui de Guarulhos e região em torno de Guarulhos, a Araújo Celular faz o serviço de retirada a domicílio. Então você precisou, ligou, a Araújo vai retirar na sua casa. Quebrou a tela? Tem que trocar alguma peça? O microfone tá ruim? A Araújo faz todo esse serviço, ele busca na sua casa, ele faz a troca, faz a manutenção e te devolve lá. E a gente sabe o quê? Você entrega o seu celular na mão de alguém, tá tudo aqui, tá a foto da sua família, tá as fotos do Tomás lá sorrindo, coisa mais linda. Exatamente. Tá o banco, com aquela conta endinheirada que você tem lá. Tem que ser num lugar de confiança. Então não pode ser em qualquer lugar, tem que ser na Araújo Celular. O QR Code tá aparecendo aqui na tela. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code e você vai cair direto no WhatsApp do Araújo Celular. Você vai falar com ele, com o Léo. Ele vai te dar um atendimento VIP e o melhor, você vai ajudar o barco a continuar navegando. É importante isso. Diferencial. Amém? Tá dado o recado? Perfeito. Glória a Deus. Natan? Marcos Natan? Natan Colo de Deus? Como é que você gosta que a gente chame? Rapaz, me chamando de filho de Deus tá maravilhoso. Glória. Satisfação, viu, meu amigo? Que bom ter você aqui. Uma alegria. Natan. Tá com você, cara. Tamo junto, viu? Uma alegria poder estar aqui. Eu fico muito feliz. Eu e o Everton e o Eltinho já somos amigos de uma longa data aí, podemos dizer. A gente vai partilhar um pouco mais sobre, mas de verdade, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Natan não tinha nem bigode, velho, quando eu conheci ele. Carinha lisa mesmo, é verdade, é verdade. Do mesmo jeito que é o queixo, a testa é o queixo. Que alegria, mano. É muito bom ter você aqui, né? Já faz tempo que a gente tinha planejado, na verdade, desde o começo do podcast, Deus providenciou que fosse agora, num momento muito oportuno, né? E até mesmo para começar já o podcast nessa pegada, né? Eu falo um momento oportuno porque a gente tá nas eleições. Começar com a pergunta leve. Em quem você vai votar, Natan? Simples e fácil, né? Não é possível. Falei, vou votar no Papa Francisco, irmão. Rapaz, complicado, hein? A gente vai falar um pouquinho então de política. Tem uma galera jovem que tá
se engajando nisso agora, pediram pra gente falar, não Sim, foi? sim. Bastante de O pessoal política. Perfeito. tá a fim de saber em quem votar. Não vamos fugir com a de consciência nada. melhor. Não, vamos pra Pode cima. tudo. Mas eu queria que você se apresentasse, porque pode ser que tenha alguém aqui, né, que não te conheça e tal. Então, Perfeito. falei quem é o Natan pra nós. Bom, eu me chamo Marcos Natan, como vocês sabem, as pessoas me chamam mais de Natan mesmo, ok? Eu sou natural de uma cidade chamada Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Sou missionário desde os meus 17 anos de idade. Hoje eu tenho 25 anos. Sou casado com a Elisa e pai do Tomás, um bebezinho de hoje, 56 dias, quase Eita. completando Contado, 2 hein? meses aí. O cabra é pai. Também sou missionário da Colo de Deus, pregador há alguns anos já, e tenho, graças a Deus, andado bastante aí por essas estradas, com a oportunidade de anunciar o nome de Jesus. O pessoal do Fogo com certeza conhece o Natan, né? É. Também vai ficar muito feliz de ter... Natan, aproveita e pede pro povo que tá te assistindo aí, seguiu no barco, velho. Perfeito. Já quero fazer o merchan aqui, tá bom? Ó, vocês já escutaram aqui da boca, acho que de 2 ou 3 pessoas, quem compartilha evangeliza, ponto. Amém. Mas vamos trazer um significado diferente, tá? Você lembra lá de Jesus com a samaritana? O que Jesus Cristo, depois que falou para ela que ela beberia uma água que ele daria e que ela não teria mais sede? Depois que ela viveu aquela experiência e viu que era o Cristo mesmo que falava com ela, ela correu para a cidade para proclamar, propagar Isso mesmo. com toda a ousadia aquela novidade. Top. Então, além de você se inscrever, que você já deve ter feito isso, manda para alguém que você sabe que fica perdendo tempo na internet para ver algo de qualidade, para crescer, porque olha, o No Barco, e eu também sou assíduo, acompanho aqui esse podcast, ele ensina muito, tem muita instrução aqui, e o melhor de tudo, aqui você vai encontrar uma doutrina segura, católica, eles só trazem pessoas de peso, de verdade aqui. Era verdade. E é legal que nessa passagem aí, quando a samaritana sai dando a boa notícia, as pessoas depois falam assim, agora a gente não acredita porque ela nos falou, mas porque nós vimos com nossos olhos. Quando tem um Exatamente. encontro, então, as pessoas dê a boa notícia se você tá gostando do conteúdo, que provavelmente a pessoa também vai gostar, né? E outro, ó, você viu que só pra dar o recado e pedir pra você se inscrever, você já viu que foi o negócio, tá O ligado? cara já foi numa passagem bíblica, então é um pregador na raiz aí. E outro, assim, ó, cara, o Natan também tem um trabalho ativo aí nas redes sociais, e a gente vê o quanto o conteúdo católico, ele é boicotado, né? Então, se nós somos católicos que consumimos isso, não nos empenharmos a fazer o negócio se engajar, o negócio não vai pra frente. Exatamente. As plataformas não entregam, tem um boicote, isso é óbvio. Então ajude, velho, divulgue, recomende pras pessoas, fala, veja aqui o negócio, dá uma prestigiada, isso é bem importante pra nós, né? Exatamente. Agora, com essa possibilidade de você cortar um pedaço do vídeo e enviar, manda para alguém no WhatsApp mesmo, específico. Seja, como a Colo de Deus sempre fala, né? Seja intencional. Manda o podcast no particular da pessoa e fala, assiste esse trecho aqui. Isso aqui é importante. E a pessoa vai se inscrever e ela chega dessa forma. Amém. Maravilha. Ô, Natan, por falar nisso, você tá bastante tempo já na internet, né? Estou, cara. Mas eu tenho uma relação um pouco curiosa com a internet. Por quê? Eu achava, no início, e eu acredito que eu até demorei a começar, que a evangelização na internet era uma meninice. Eu achava que era coisa de criança, né? Infelizmente, eu não tive um bom catequista, um bom formador no início da minha conversão, então eu achava que a internet era perca de tempo. Na verdade, depois que eu me converti, a gente vai talvez contar um pouquinho da história aqui, eu me desliguei de tudo do mundo, assim, mas por opção mesmo, porque eu quis estar com Jesus de verdade, e o abandono do mundo foi uma consequência natural da minha experiência com Deus. E eu achava que a internet era um pouco perca de tempo. Então, quando eu vi as pessoas começarem a evangelizar na internet, lá atrás, né, eu falava assim, cara, isso não pode ter fruto, isso não pode dar certo. Só que aí chegou uma hora que eu tive que me render, né? Até o Papa Bento XVI disse, se eu não me engano, em 2009, 2010, não sei, o Padre Paulo que fala isso, que foi o que motivou ele, inclusive, dizendo que os padres precisavam ir para as mídias sociais. E, cara, quando eu escutei isso do Padre Paulo, em um dos vídeos dele, do site, eu falei assim, cara, se o Papa fala isso para os sacerdotes, quem dirá um leigo? A gente que consegue se misturar com muito mais facilidade. Então, foi aí que eu comecei um trabalho de evangelização, né? Na época com o Facebook, tem bastante vídeo dessa época. Depois logo migrei para o Instagram e também tem o canal no YouTube que posto pregação semanalmente, conteúdos, enfim. E é isso aí, eu já estou há um tempo. E hoje, depois de quase aí, podemos dizer, 8, 9, 10 anos, eu posso dizer que
a evangelização na internet é consistente e ela obtém frutos, né? Uhum. E também porque a galera tá lá, né? Sim, tem um Se, povo lá, né? se o povo cristão não assume um lugar ali também, um espaço dentro das mídias, outras coisas vão invadir. É isso que eu ia falar, porque assim, a gente vê diversos âmbitos da sociedade onde a igreja deveria ter protagonizado, mas por ter um pensamento assim, eu sou radical ao ponto de não querer me colocar nesse lugar para evangelizar, a gente teve muito esse pensamento, então muita gente chegou na frente, tomou conta e tá lá, né? Protagonizando, entregando o conteúdo que quer, e agora a gente tá pastando e pagando por isso, né? Exatamente. Mas eu penso que é até providencial esse pensamento inicial que você teve. Uhum. Porque eu lembro que quando a gente se juntou e a gente estudava, né? Foi uma coisa que veio à tona, se convinha um cristão, um jovem, ter uma rede social. Né? Então, assim, para início, até você se doutrinar e saber usar bem a ferramenta, eu acho que pro início, para um jovem que faz o propósito de ficar um tempo sem, Sim. isso é totalmente louvável. É porque o ambiente é hostil, né? É. A internet Exatamente. é muito perigoso. Pode ser que o ambiente te E se- engula se você não estiver preparado. E se você ainda for imaturo na fé, não tiver experiência de fuga do pecado e coisas do gênero, você acaba sendo Sim. derrubado, que nem mesmo o bastão no boliche. Então, não tem como. É uma coisa que a gente tem que, por exemplo, eu não sei se alguém aqui que está assistindo a gente atende direção espiritual, aconselhamento, enfim, mas uma das coisas que você tem que dizer para um jovem que quer, por exemplo, vencer na luta contra a castidade, a primeira coisa muitas vezes é, cara, você precisa se desligar um pouquinho das redes Sim. sociais. Porque os gatilhos estão ali, muitas vezes estão gritantes na nossa cara, né? Principalmente com esse mundo do porno soft agora, né? Aham. Que ele vem velado com uma dança no TikTok, com um tipo de roupa que aparentemente não tem nada de nudez, mas é óbvio que a gente sabe que aquilo ali gera gatilho e por aí vai. Então, Se engana quem quer, né? exatamente. Não, a demanda, a oferta ali de pornografia e de sugestão pra pegar é o que não falta, cara. Cara, o que a gente vê, de verdade, o que a gente vê na internet sem querer, Aham. ok? O que aparece pra nós em um ano não é o que os nossos avós tiveram de experiência sexual durante a vida inteira Nossa, deles. isso é muito sério, né? velho? Sim. Muito verdadeiro isso. Então, tipo assim, ó, a gente precisa se blindar. Então, a gente precisa criar estratégias. Por exemplo, ó, Isso pra quem quer ser santo também, né? Se não Exatamente. quiser também não adianta ficar se enganando, não. Porque senão é aquilo, né? Não adianta nada a gente falar e é como se estivesse falando com uma É. porta, né? E outra coisa, claro, foram técnicas que nós utilizamos. Por exemplo, eu tive problema com pornografia. Sim. O que eu precisei fazer? Bloquear os tipos de acesso de conteúdo sensível. Olha só. Pra quê? Pra que nada aparecesse, mesmo que eu escrevesse alguma coisa errada ali, que pudesse dar a entender, Uhum. sabe? Então, assim, ó, por exemplo, tem uma coisa que você consegue fazer no Instagram. Você vê o que a pessoa consome é pela lupa. Ao invés de você ignorar a sua lupa ou ficar ali navegando de qualquer forma, de forma até, às vezes até imprudente mesmo, querendo ver o que não deve, Uhum. o que você faz? Quando aparecer uma coisa que não te agradou muito aos olhos nesse sentido, segura na fotografia, aperta em 3 pontinhos e coloca, não quero mais ver conteúdo Olha desse só. jeito. Por exemplo, ó, um exemplo prático, tá bom? Quando começou o TikTok, eu baixei o TikTok, né? Curiosidade de todo Uhum. mundo, enfim. E logo que eu baixei, irmão, era impossível mexer naquela benção, entendeu? Até hoje Era não tem isso, né? impossível. Só que eu percebi que todo mundo, principalmente os adolescentes, estavam dentro do TikTok. A tá? molecada toda, né? E eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de burlar. E existe também esse mesmo recurso Sim. lá no Uhum. TikTok, de você não ver conteúdo daquele jeito. Hoje em dia, o meu TikTok quase não aparece coisas desse gênero, entendeu? Por quê? Porque eu fui bloqueando. É um sistema cansativo no início, mas funciona. Olha só, então, dependendo do seu estágio de conversão, o necessário mesmo é que saia. Fica um tempo fora disso, né? A gente contempla essa realidade, que essa possibilidade. Mas também é preciso a gente estar lá, né? Com certeza. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo e precisamos evangelizar. Então, para quem quer ser santo, esse tipo de precaução não é nenhuma opção, é uma necessidade É mesmo, uma imediata. necessidade. Exatamente. Você vê, né? O Fulton Sheen, já em décadas antigas, no início da televisão, já se prontificou e se colocou no meio, né? Foi uma graça muito grande também para ter uma presença da igreja no meio de comunicação. E hoje não é diferente também. Eu vejo que está crescendo bastante, graças a Deus, né? Então, Ó, aproveitando aqui, já que a gente tá falando disso, uma coisa que eu queria falar com o Natan era a respeito de radicalidade, né? A gente fala muito de radicalidade e existe uma deturpação do que é radicalidade, né? Para um extremo ou outro, né? Mas sempre acham que a radicalidade é uma opção, como se fosse algo opcional. Eu posso ser um bom cristão e optar por ser ou não radical.
É como se fosse uma opção. Na minha concepção, no meu entendimento, a radicalidade não é opção, é uma necessidade. Todo mundo tem que ser radical. Não existe um evangelho que não seja radical. E também, por outro lado, as pessoas deixam isso pejorativo, Nathan, né? Veja se você concorda. Porque confunde radicalidade com radicalismo absurdo, do ponto que você não pode nem dar uma risada, sei lá, que você tá pegando. Talvez com o moralismo farisaico. Né? O moralismo extremo, assim, entendeu? Mas eu vejo assim, igual a gente tá falando agora de rede social mesmo. Quando a gente quer, de fato, ser aquilo que Deus nos chamou para ser, quer ser santo, não basta simplesmente deixar o pecado. Por muitas vezes a gente precisa deixar até coisas lícitas, mas que pode ser porta para que a gente chegue a uma queda. E isso, para mim, por exemplo, é um exemplo de radicalidade. Em vista desse bem maior que é a santidade, eu deixo não somente o que é pecado, mas deixo também ambientes que naturalmente talvez não seria pecado, para evitar que eu possa chegar em outro lugar. Para mim, isso é um caminho de radicalidade plausível e tem que ser cada vez mais falado na internet. Então, para nós, eu acredito que todo mundo quer ser santo. Sim. Eu queria saber o teu pensamento acerca da radicalidade, do evangelho, a radicalidade pro jovem hoje que é cristão, que quer de fato trilhar esse caminho para a santidade, porque sem santidade a gente não chega no céu, né? Perfeito. Assim, eu não discordo de você e só faria alguns acrescentos, né, que é o seguinte, a primeira coisa que eu falaria para quem está escutando também, mas que é o seguinte, a palavra radical, ela vem de raiz, e a raiz da igreja são os apóstolos. E os apóstolos, eles tiveram uma opção por Jesus que era, naquele período, já visto como algo louco, exagerado. É até o apóstolo Paulo que escreve que aquilo que pregavam os cristãos era escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Bem lembrado. Então a gente precisa entender uma coisa, que quem quiser viver a essência do evangelho vai ser taxado de alguma maneira de louco, alguma maneira extremista, radical. Porque, vamos fazer aqui uma comparação. Se Deus existe, vamos fazer retificando, vamos do contrário. Se Deus não existe, tudo é permitido. Exatamente. Agora, se ele existe, a gente tem que começar a ponderar as coisas, na verdade. Então, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, e o São Paulo até diz também que nós somos loucos por causa de Cristo, é justamente isso, porque não dá para nós vivemos um pseudo-cristianismo, uma pseudo-ideia de religião. A gente tem que entender que o ato da religião, ele se dá também com a nossa vida concreta. Tiago, capítulo 1, versículo 22, por exemplo, diz ser de cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. E ainda a carta de Tiago diz assim, que aquele que ouviu a palavra de Deus e não a põe em prática é semelhante a um homem que se olha no espelho e esquece a sua face. Então, não adianta nada nós escutarmos, não adianta nada nós dizermos que somos, mas não vivermos. Essa ideia de que para ser salvo a gente precisa somente da fé é balela. Nós cremos que a fé sem obras ela é morta. Está lá na carta de Tiago, a mesma. Então, não tem como. E Jesus ainda disse que no fim nós seremos julgados pelo quê? Por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, quando a gente fala de radicalidade, não tem como. A gente precisa, óbvio, as coisas ilícitas, a gente nem tem que entrar aqui em consideração. Nem leva em discussão isso. Porque assim, Já aquilo sabe. que é pecado, ofende a Deus, eu não quero para mim. Não tem Agora, acordo, não. aqueles que querem amar Deus de verdade, renunciam coisas lícitas. Ó, um exemplo. Jesus com os discípulos, uma pessoa chegou para ele e falou assim, ó, eu quero te seguir. Aí Jesus olhou e falou assim, tudo bem, é claro que você pode. E a pessoa falou, olha, eu só quero despedir primeiro dos meus familiares. E Jesus, olha, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. É a paulada. Então, você percebe que até o discurso de Jesus é um discurso radical. E tem uma passagem que ele ainda diz assim, ó, aquele que, quando uma pessoa diz que vai enterrar uma pessoa, olha, que os mortos enterrem os mortos, sabe? Os seus mortos. Mas nós não, nós somos de Cristo. Então, não tem como a gente tentar misturar água e óleo que não dá. Então, assim, essas coisas ilícitas nem entram em consideração. Agora, em contrapartida, quem quer ser de Deus, como eu estou falando, é o seguinte, precisa, na sua própria vida particular, e isso, é claro, é uma coisa entre você e Deus, é você que vai discernir com a sua própria vida, a gente faz algumas renúncias por amor a Deus. É mais interessante ele falando sobre isso, porque você explicou um pouco o sentido da palavra radical também. Isso é muito importante, porque o que acontece também?
O jovem tem seu processo de experiência com Deus, é batizado no Espírito, e ele pega e fica ali numa intensidade maior com a igreja, certo? Uhum. No mínimo que ele começa a fazer, vai pra missa todos os domingos, começa a rezar um texto, participa de um grupo de oração, coisas básicas, certo? Mas quem tá em volta pega e fala assim, nossa, é muito radical. Ele fazendo o mínimo, a pessoa tem uma visão de que ele é radical. Né? Isso acontecia com a gente no início de caminhada e tudo. Eu falo assim, não, o radical é o Bob Burnquist que desce aquela mega rampa, eu sou nada, velho. Não, mas pra ver, isso que ele tá falando é interessante, porque o radical na concepção do povo, do católico médio hoje é quem faz o mínimo. Não é quem faz muita coisa. Não é tipo um São Francisco de Assis que rola pelado na neve. Perfeito. Não é o católico que vai à missa todo dia, por exemplo. Pois é. Entendeu? Pois é. Porque o que eu falo isso, né? Se é radical, essas práticas tão comuns, o que a gente vai dizer? Você falando dos santos, né? Dos apóstolos e tudo, aqueles que são mártires. Que é capaz de dar a vida, não tem mais nada pra dar nessa terra, ele dá a vida pelo evangelho. E sim é uma radicalidade, e que não é radical e não é ruim. Uhum. Né? Explicar pro povo, porque as pessoas também falam assim, você tá sendo muito radical, mas num termo ruim. Uhum. Você tá indo muito pra igreja quando se faz o básico. E eu penso assim, ó, se a radicalidade não fosse uma necessidade, fosse uma opção, você concorda comigo que não tinha, a igreja não teria mártir? Pois é, isso que eu tô falando. Não, Na hora da vida ali, vida ou morte, eu vou negar aqui de boa, depois... E não tem como negar, a palavra de Deus ela é radical. Por exemplo, Jesus disse pra pecadora caída, olha, ele não falou assim, ó, vá e tente não pecar. É vá e não tornes. Uhum. E não peque de novo. Apocalipse 3,15 é o quente ou frio. Você vê que a palavra de Deus ela não tem essa questão de o equilíbrio. Não, São João fala lá, devagar. caso venha a pecar, na carta, né? Temos um justo juiz. João, numa das cartas dele, fala, né? Ok. Caso venha a pecar. Né? Caso venha. Mas não é, tipo assim, ó, se você... Não já considerando que a pessoa vai pecar, mas caso aconteça... Sim. Tipo assim, não, beleza, quando você pecar, só vem aqui que nós estamos... E o problema dessa realidade, da radicalidade, é que na igreja é como se existisse o grupo dos radicais. Ah, não, eles são chamados a viverem assim, e existe uma galera que pode viver mais tranquila. Mais de boa, né? Só que isso não faz sentido nenhum. Não, e geralmente essa galera que fala assim que radicalidade não é preciso, não é porque ela renunciou, tipo assim, as coisas lícitas. É porque ela quer se conformar e continuar pecando. Exatamente. Tá gostosinho ali o pecado, né? Exatamente, entendeu? As pessoas acham que é normal, gente, fazer qualquer tipo de coisa. Claro, a gente não quer aqui apontar o dedo pra ninguém, esse aqui não é o intuito, mas a gente tem que falar de uma realidade. As pessoas vivem um catolicismo pagão, porque as pessoas dizem que acreditam em Deus, mas não vivem como ele viveu, não fazem o que ele mandou. As pessoas, eu sou pregador, né, como vocês sabem, e quem tá ouvindo talvez já saiba disso aqui, né? É o seguinte, as pessoas não sabem quem é Jesus Cristo. Elas não conhecem a Sagrada Escritura. E às vezes elas ficam só nos seus pensamentos, e não porque eu acho que é assim. Tá, mas você foi a fundo ver o que Jesus falou? O homem que você disse que acredita que é Deus na tua vida? As pessoas não fazem isso. Elas não vão às fontes, elas não vão procurar saber nem o que elas creem, entendeu? Às vezes foram católicos a vida inteira por conta dos pais. Não, já é um convite, inclusive, para você que está aqui, ó, presta atenção, em nome de Jesus. Vá procurar sobre a sua fé. Você não precisa ser católico porque seu pai foi. Que bom que ele pôde te ensinar essa fé. Mas você precisa se firmar na sua fé, entendendo o que você quer viver. E aquilo que Deus quer pra você. Ó, só entrando nisso também, que eu acho que é interessante a gente colocar, né? Porque às vezes a gente pega esses jovens, né? Que começam a levar muito a sério. Teve a experiência com Deus, começa a viver de uma forma e ele quer transformar isso num apostolado. Para trazer jovens também. Mas quem tá em volta fala que não pode desse jeito, porque isso vai fazer com que o jovem se afaste, né? Isso não atrai jovem de jeito nenhum. É algo muito comum também. Eu não sei se você viu aí... Não, a gente tá com um membro da comunidade que atrai, tipo assim, não sei nem a porcentagem, mas só jovem, né? 90% do público. Palavra de Deus. Pela firmeza da pregação ali, né? Sim, exatamente. É porque vocês são frouxos, vocês atrás, tem de jovens. Quem dera. Não, porque assim... Eu conheço o que pregando, entendeu? Sim, e o povo fala muito da radicalidade, como a gente tá comentando aqui, né? Mas se ele não for radical na igreja, o jovem, na sua característica, no seu cerne ali, né? Ele vai ser radical no mundo, no pecado. E outra, tem um detalhe. As pessoas criticam quem é radical
na igreja, mas ninguém critica quem é radical no mundo. Exatamente. A pessoa foi pro Exato. Rock in Rio, ficou sei lá quantos dias na fila, ficou sem tomar banho. O povo tem sonho de ir pra Tomorrowland, cara, ficar 7 dias igual doido, mexendo a cabeça assim, sem Em parar, pé. com êxtase e tantas outras coisas que a gente talvez Pois não... é. Não, se você dorme no chão por penitência, você é um louco. Um Mas retardado. Você é um Mas retardado. você dorme pra ajeitar sua coluna, nossa, tem que cuidar da saúde, parabéns. Exatamente, entendeu? É fazer um jejum, né? É algo crítico. Agora, se for pra emagrecer, nossa, legal. Faz sentido. E assim, as pessoas não criticam os radicais do mundo, entendeu? Não que nós precisamos fazer a mesma coisa em Deus, não. Tudo existe um equilíbrio, uma maturidade, a gente vai crescendo com isso durante o tempo, mas não tem como, a gente não pode negociar a nossa fé. Aquilo que é, e aquilo que não é, não é. Pois é. Isso é bom, porque você fala assim, ó, eu tô sendo radicalmente levado pra viver uma realidade. Mas quando a gente fala que não precisa ser radical pra Jesus, é como se Jesus não fosse a melhor de todas as coisas. O que pode ser superior ao evangelho? E se o evangelho é superior a tudo, eu nasci por isso, eu nasci pra isso, eu nasci por conta disso, por que não me entregar radicalmente a isso, que é melhor que todas as coisas? É uma questão meio que de lógica. Né? Eu sempre lembro... É como é que querer ocultar o que de fato você acredita. Eles não querem que você apresente de fato que você tá seguindo Jesus, né? Só um exemplo aqui. Não sei se você viu a notícia esses dias que saiu, que aquele ator lá, o Shia LaBeouf, que é o ator principal lá do Transformers. Ele foi gravar um filme interpretando Padre Pio. E ele passou por uma sequência aí de muita polêmica, sabe? De drogas, pessoas em suicídio. E ele teve A carreira dele tava tipo o ralo. Não era chamado mais pra fazer filme, mas chamaram ele pra esse filme. Certo? Pra interpretar Padre Pio, que sai acho que esse mês, a estreia do filme e tal. Meu Deus, eu não sabia. Não sabia, incrível. velho? Mas é sensacional. Incrível. E ele foi fazer... Ele falou assim, só vou aceitar porque minha carreira tá no fim. E ele Ninguém me chama pra nada. viu ali como uma esperança pra voltar Uma à carreira. última tábua da salvação mesmo. Não, e o Transform uma bilheteria gigantesca. Né? É um ícone, né? Por conta das polêmicas que ele se envolveu e tudo, né? Dá muito problema e tudo, judicial. É o que acontece no laboratório, que é aquela questão que o ator vai pra alguma realidade real, né? Então ele foi pro mosteiro, viver com os monges como se fosse um. E ele participando de tudo aquilo, cara, ele começou a se envolver tanto pelo evangelho, começou a ler o evangelho lá, pra vivenciar o negócio, de forma que o cara se converteu, e ele falou que teve uma experiência profunda com a missa tridentina, cara. Meu Deus do céu. Eu falo assim, pra ele ter a experiência, não foi preciso colocar ali, como é que eu posso dizer, enfeitar, sabe? Colocar uma coisinha mundana ali pra tentar atrair ele, não, ele teve a experiência com Cristo. A partir das coisas do cotidiano da igreja, que eu quero dizer. Os monges estavam vivendo o quê? Uma vida de monge. Porque o que precisa é isso. O povo sai do mundo, aí chega na igreja, encontra mundo dentro da igreja. Entendeu? Aí fala, radical. Daí você acha que isso é um modo de atrair. Mas não, cara. Ele vai procurando algo diferente dentro da igreja, né? E tem até uma entrevista dele com o bispo, falando a respeito de toda a experiência dele. E salientando isso. Então eu falo assim, sensacional, cara. Acho que é a prova daquilo que a gente tá falando, né? Às vezes a gente fica com receio do jovem achar radical, modo como tá vindo, mas ele, de fato ele tá buscando isso também. E outra, se engana, falando até por mim. Vocês vão talvez dizer que talvez é o que vocês pensam, né? Que é o seguinte, a gente se engana em pensar que a gente precisa fazer com que o jovem encontre uma coisa meio parecida com o que ele viu lá fora, para que aquele se sinta confortável e resolve ficando a ponto de se convencido. Não. Eu sempre acreditei, isso eu provei com a minha vida. Eu procurava uma coisa que eu não encontrava onde eu estava. Porque se eu encontrava onde eu estava, eu estaria satisfeito, eu não teria largado tudo, abandonado tudo. Eu estaria vivendo a mesma vida que eu vivia, entendeu? Embora me converti muito novo, eu tinha os meus anseios, cara. Eu queria ser MC, eu queria cantar funk, entendeu? Sou do Rio de Janeiro. E, cara, eu depois que eu encontrei o que eu encontrei, eu falei, tudo que eu procurava fora, agora eu encontrei. Tava aqui na minha frente, na minha cara. Tava dentro de mim. É o que Santo Agostinho, inclusive, diz, né? Nas Confissões. Sim. Senhor, eu procurava fora de mim aquilo que estava dentro. Engana-se aqueles que pensam que a gente precisa deixar a evangelização com uma cara mais do mundo. Não, gente, pelo contrário. A evangelização precisa ser santa, precisa, claro, ser excelente, precisa ser boa, maravilhosa, sim, mas os jovens estão procurando uma coisa que eles ainda não encontraram. É isso que eu falo, e é uma proposta do No Barco, é entregar a evangelização com excelência, mas entregar a evangelização com excelência não é mundanizar a evangelização. Pô, tem que entender isso, Tata, pelo amor de Deus, ajuda nós. Mas é verdade, as pessoas confundem as coisas, né? Por exemplo, a Colo de Deus, né? Comunidade que eu faço parte, né? Não é puxando sardinha, mas a Colo de Deus, ela mudou um pouco na realidade da Igreja do Brasil a forma de fazer eventos. Sim.
por exemplo, os telões, né, que a gente coloca Acho que o nos Guilherme nossos comentava eventos, isso, né? geração É atômica. justo reconhecer isso. Sim, Exatamente, entendeu? sensacional. Até a forma de gravar vídeo. Põe aí Não, adoração na nossa casa no Sim. YouTube. O a quanto que forma de existe. vestir, pô, da galera do jovem, porque o jovem só quer viver a santidade, ele cria um estereótipo, um padrão e fica velho, Exatamente. né? A cola de Deus, você pode ser jovem mesmo, meu E amigo. claro, Só pegue. cada um tem, em todas as épocas, tá? Sempre existe aquele jovem velho. Uhum. Vai ter aquele cara que se identifica mesmo com aquele estilo de Sim, roupa. sim. E tá tudo bem. A parada é, Mas tem um eu padrão. entendi o meu lugar, ou eu acho, ou crio na minha cabeça que esse é um padrão católico ideal. Isso. Porque esse é o problema. O povo acha que, por exemplo, Natan, você nunca, pode anotar, pode gravar, tá bom? Você nunca vai me ver com a calça rasgada. Nunca vai me ver. Porque não é o meu estilo. Agora, dizer que uma pessoa que usa calça rasgada, ela vai pro inferno por isso, Ou é menos santo. ou é menos santo Por que esse aquele que motivo. usa calça social. Uhum. Quando eu me converti, eu usava calça social, camisa de santo e andava descalço. E aí, eu era mais santo? Só porque eu tinha um rosário pendurado na cintura? Óbvio que não, entendeu? É que a gente cria algumas coisas e, infelizmente, assim, ó, é a realidade hoje. É óbvio que a pessoa, quando encontra Jesus e começa a almejar as coisas do alto, certas coisas aqui, né? Porque, como eu tô falando, é porque é pecado que vai te fazer. Por exemplo, uma tatuagem, eu falo, né? Uhum. Não vai ter uma passagem bíblica falando ali é pecado tatuar. Mas, naturalmente, quem encontrou Jesus não vai ficar se preocupando com isso. É porque Exatamente. A finalidade, talvez, é a estética, né? É, Daí entendeu? Você não tá mais preocupado tanto com isso, né? Eu lembro sempre, Nathan, da passagem de Filipenses 3:8, onde Paulo fala assim, por causa dele, eu perdi tudo. E aí ele vai mais enfático, eu considero tudo como lixo, como esterco. Mas por quê? Essa é uma das passagens mais maravilhosas. Nossa, velho, eu amo. Ele fala assim, em busca do conhecimento desse bem supremo, é o conhecimento de Cristo Jesus. E é interessante quando ele fala assim que ele largou tudo, ele não tá falando que ele parou de beber, de fumar, de fazer tatuagem. Ele tá falando que largou tudo, não é coisa ruim. Da tradição dele, coisa É a boa, tradição né? dele, a autoridade que ele tinha no judaísmo, o prestígio na sociedade, é isso que ele larga, não é coisa ruim. Eu larguei essas coisas, mas não larguei por qualquer coisa. Eu larguei por tudo que é mais supremo, que é mais superior, o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu falei, agora, por que fica essa negociação? Pode ou não pode fazer tatuagem? Pode ou não pode beber bebida alcoólica? Meu amigo, larga essa miséria. Por que quer saber se é ou não é pecado? Exatamente, entendeu? E, ó, Tá com essa xícara em vocês, inclusive. Essa não pode. Essa pode não. pode falar. Pode falar. Fala aí de onde que é essa xícara. Essa aqui não é da minha loja não, mas eu vou fazer o merchan aqui. Faz É aí, uma cara, loja parceira aqui também do Nobarco, que é a Tesouro do Céu. Ela emprestou algumas canecas para nós aqui. Ó. Deixa eu mostrar essa aqui Top, de São ó. José. Ó. Tem várias canecas maravilhosas. Inclusive, eu tenho uma na minha casa, que é uma caneca com a bandeira do Vaticano. Vai estar Ele pode o Instagram personalizar deles aí pra você. na descrição. Vai estar o Instagram aí na descrição para você entrar em contato pelo direct e envia para todo lugar do Brasil. Tá bom? Eles são de Minas Gerais, Itaúna, mas envia para onde você estiver. Top. Talvez até para fora do país. Você pagando frete, dá para enviar para qualquer lugar. Muito né? bom gosto. Receba esse mexendo no meio do conteúdo assim, ó. É isso Toma, aí. aqui fica com nós. W Macão, o quê? Aqui é no Paco Podcast. Tava falando de bebida, ó. Pois é, não, então, essas... E outra coisa, deixar claro isso aqui para quem tá assistindo. Como nós dissemos, né, e repetimos, não é que essas coisas são pecados, mas algumas coisas depois do encontro se tornam efêmeras, ou seja, Isso, mano. elas perdem o sabor, elas perdem o Exato, sentido. Uhum. Porque, gente, para pra pensar. Existem coisas mais elevadas na vida do que somente comprar o iPhone 14 Pro Max, que acabou de lançar, inclusive, dia 7 de setembro, no evento da Apple. Eu queria um. Entendeu? É claro que eu queria, inclusive. Tudo bem que a Apple não patrocina ninguém, mas vai que ela começa a me patrocinar. Mas entende? Sabe? O Guilherme disse que a Apple patrocina a Colo de Deus. Quem dera. Mas, então, não tem como, sabe? Não é... Existem coisas mais elevadas na vida. A gente precisa... Eu sempre acreditei nisso, Everton, que é o seguinte, e Altinho. A gente precisa subir o nível. Enquanto a gente ficar falando de coisa pequena... Gente, de verdade, a maioria, acho que 95% dos eventos que eu prego são retiros, encontros, pregações, que eu preciso falar sobre conversão. Eu não sou um teólogo, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou estudar teologia, mas sou um bom curioso, vi há alguns anos já, eu leio livros, estudo bastante. Bicho lê, viu, mano? E que é o seguinte, eu quero ir no seu encontro, sabe pregar sobre o quê? Sobre as moradas de Teresa d'Ávila, Nossa, irmão. velho.
Eu quero pregar sobre os graus da oração. Não, e o Eu desejo quero que falar eu- sobre coisas elevadas. O desejo que eu sinto de ver as pessoas pregando sobre isso, mas não tem público pra entender. É Exatamente. difícil. A gente precisa. Igual, fui pregar num grupo ontem, não vou dizer qual é o grupo, mas, enfim, as pessoas não levam nem mais Bíblia. É. Claro, não é um problema com o grupo, é com as pessoas. As pessoas não levam Bíblia pra igreja, elas nunca leram o Evangelho. Everton, os 4 evangelhos. Uhum. É a Entendeu? mentalidade cômoda, né? Aí a De- pessoa bate no peito e fala: há 30 anos eu sou católico. Tá, mas você não leu o Novo Testamento, você é o quê? Entendeu? É muitos pregadores pregando o evangelho que nunca leu. Tem um monte, assim, é pior isso. É aquele povo que só execução- conta história da própria vida, É, entendeu? E não fala do evangelho. eu penso, eu acho. Detalhe. Pio X até fica como mexer para os pregadores. Escreveu uma encíclica para os catequistas chamada Serbonimes, em 1905. Tá? Se eu não me engano, dia 15 de abril, não me lembro agora. Procura Serbonimes na internet. E ele fala para os catequistas que existem 4 atributos da pregação de um católico, que é pregar primeiro a palavra de Deus, a doutrina da igreja, a vida dos santos e, por último, ter uma vida exemplar. Uhum, Santo Agostinho dizia: não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. uhum. Entendeu? Não adianta nada cobrar de ler a Bíblia se eu não leio. Entendeu? Não faz sentido, não orna, entendeu? E a gente precisa falar de coisas mais elevadas. Ah, Sim. Precisa mesmo, cara. A gente sente falta. E quem quer levar Jesus a sério, como a gente tá falando, vai querer. Vai esperar isso dos pregadores. com né? certeza. O povo não é besta, não, mano. O povo sabe, né? Quando o cara chega lá, que ele tá rezando, que ele tá preparado, e um cara que tá ali só pra fazer teatro. Quem não percebe isso quando E o chega que na causa Assembleia? também, né? no É, o coração. efeito, tudo. Tá? Eu acho que automaticamente, né? A gente falando assim de conversão, de radicalidade. Quem tem a experiência, no meio que ela tá, ela já começa a aspirar um modo de pregar o evangelho naquele contexto. Eu achei muito interessante que eu lembrei do padre Duarte Lara. Antes dele ser padre e tudo, ele tinha o desejo de ser piloto de motocross pra correr nas corridas, terminar a corrida, ganhar, dar uma entrevista e falar de Jesus. Olha que plano miraboloso. Detalhe, Intencionalidade, eu já né? fui motoboy, viu, galera? Mas ele já pensava de empregar o evangelho na realidade que ele tava, que ele gostava. Olha só. Fala assim, isso é radical, isso é Não, eu isso lembro é que belo. antes da gente se converter mesmo, a gente era chamado pra participar do grupo da paróquia lá. E a nossa dificuldade é justamente essa. Eu falei assim, eu tô no mundo, vivendo de balada, pegando geral. E dentro desse grupo todo mundo faz isso. Por que eu vou fazer dentro da igreja? Você pode fazer fora? Não faz sentido nenhum, é Não. menos um compromisso, na verdade. Ué, fazer. E ainda com peso, tipo, tá naquela, né? Pra não. Né? Até porque eu sou da igreja, não sei o que lá, não posso fazer. Não, vou pro mundo, aí me acaba logo de vez. É melhor. Mas eu quero, ó, leva a gente, fica aí o convite, pra você levar eu, Everton e o time pra gente pregar um retiro nível 2. Não, ó, Amém? eu vou abrir, já que você falou nisso aqui, ó. Né? Perfeito. Eu sei que tem muito retiro de primeiro anúncio, né? Querido. E a gente também vai, tá? Fica tranquilo. Não, e é perfeito, tem que ter mesmo. maravilhoso, tem que ter. Necessário, né? O que mais tem na igreja é pagão. Exatamente. Tá? O que mais tem na igreja Exatamente. é pagão batizado. Só que a gente teve a inspiração de fazer um retiro pra quem já é de caminhada. Meu Deus. Inclusive, a gente já teve um retiro desse teste. Foi muito legal. A gente falou sobre as 3 idades Da vida interior. da vida interior. Foi muito Perfeito. bom, muito bom. E a gente tava esperando fazer. Vou falar agora já, tá? Olha só. Eita. Pam. Eita, eu tirei aqui o negócio. Olha, tá destruindo o podcast. É forte mistério, é forte mistério. Olha só, a gente quando fizer um ano de apostolado no barco, a gente quer fazer uma conferência. Perfeito. Visando essa galera que tá caminhando dentro da igreja e já não acha mais alimento mais sólido. E você tem que estar, hein, bicho? E você já Eu tá vou convidado, estar, já tá convidado. Já tá tô convidado, aqui. Já tá convidado. São Paulo é um pulo, rapaz. É. Tô aqui. Então, a gente inaugurou o podcast, o apostolado dia 5 de agosto. O nosso Se eu não planejamento... tiver com o segundo filho nascendo, Glória eu a tô Deus. aqui com certeza. Amém. O planejamento é que em agosto, começo de agosto do ano que vem, a gente lance a conferência no barco. Perfeito. Né? Tem uma inspiração, uma passagem já inspirada, né? Tem um nome que é a travessia de Jesus com os discípulos para o outro lado. Né? Então, o apóstolo já tinha uma certa fé, mas era uma fé dúbia. E no meio daquela travessia, Jesus faz questionamento. Mas vocês ainda não têm fé? Então, é com base nessa passagem, né? De Marcos 4:35, que a gente quer lançar aí a conferência, mas é só um spoiler. É isso aí no Barco Podcast Conferência 2023. Essa é uma bênção. É pra evangelizar os batizados, É isso aí. os É isso aí. convertidos. Conversão dos Nível convertidos. Até porque, gente, vamos estar combinando. Não basta só estar convertido. Deus quer algo a mais de nós. Sim. Lembra do jovem rico? Cumpriu os mandamentos, tudo certinho. Ia à Santa Missa, confessava uma vez por ano. Até mais, é porque ele era um homem de Deus. Cumpriu os mandamentos, castidade, virtude. Uhum. Marido de uma mulher só, olha só que coisa boa. Só tinha um detalhe.
O coração dele queimava por algo a mais. Não fez mais que a obrigação, né? Não fez mais que a obrigação. Só tem esse detalhe, que quando ele percebeu que a alma dele gritava por algo a mais e Jesus propôs, ele caiu fora. A gente comentava, né, a respeito disso, que a gente ia na igreja e não achava ali, né? Uhum. Tava buscando mais de fato ali. O que faltava naquele povo, talvez era o batismo no Espírito. Talvez não, com certeza. Com certeza. Porque nós também só mudamos a visão depois de uma Consciência experiência com o expandida. Espírito Santo. Porque sabe o que eu lembrei disso? Que o Nathan comentava ontem. Que um jovem, bem no início da carreira dele, questionava você, né? Sua vida, de caminhada e tal. E ele já tinha uma visão. E ele buscou um meio de que você tivesse essa experiência, né? Do batismo no Espírito Santo. E ele buscou a ocasião. Isso que é genial, né? Às Conta vezes um pouquinho pra nós, inclusive. Nathan se converteu bem novinho. Pois é interessante você colocar Tava um modo contando ontem, estratégico desse jovem que eu achei muito interessante, né? Perfeito, perfeito. Ele, na verdade, ele não gostaria que eu contasse, que ele não gosta que conte. Ele fica com vergonha religioso. Mas Bueno é assim mesmo, é Enfim, contar. mas vamos lá, eu vou contar porque ele só vai ver isso aqui depois, né? Então, eu vou mandar pra ele por e-mail pra ele assistir. Eu sempre fui da igreja, né? Católico de BGE tava no meu sangue, entendeu? Eu estava lá. E assim, eu tive uma experiência negativa com a igreja em que sentido? Minha irmã, mais velha que eu, 7 anos, ela, quando fez 15 anos de idade, fez crisma, ela crismou e sumiu da igreja. Só tem uma irmã só. Só uma irmã. Uma realidade só uma irmã. comum também, deixa Uma claro. realidade comum, ok? Você quer... Não normal, mas comum. Não normal, mas comum, é verdade. Você quer que as pessoas saiam da igreja, crisma ela. É tipo isso, tem uma piada assim, né? Piada de mau gosto, carta né? de Vamos lá. alforria. Mas é verdade. Aí o que acontece, né? Nós tá tomando o crisma aí, espero que seja diferente, viu? Pois é. Aleluia. A gente é catequista. Aleluia. Então, assim, eu era aquele católico de BGE. Então, porque estava sempre na igreja, acaba criando algumas amizades ali, né? Então, me tornei coroinha, acólito. Desde menino estava ali envolvido, né? Os meus pais sempre foram à missa e tudo mais. Aí tem um detalhe que é o seguinte. Na escola, eu tinha um pouquinho de dificuldade de me relacionar com as pessoas, porque eu não me sentia muito capaz de falar, etc e tal. E lá eu conheci um jovem, o nome dele. Quem te Eu não vê, vou viu, dizer- Natanzinho? Eu não vou dizer o nome dele porque ele é religioso, então o nome dele é Frei Pedro, mas eu não vou dizer o nome dele antigo, né? Uhum. Na época éramos só amigos, né? Então eu comecei a tentar me aproximar dele. Por quê? Porque ele era muito legal. Todo mundo gostava dele. Só que tem um detalhe. Ele era macumbeiro. Ele era frequentador de uma religião de matriz africana. Uhum. Então, tipo assim, eu queria me aproximar dele e ele não é um exemplo para um católico, né? Então, Só que era um cara popular na só escola que era um e tal. cara legal, todo mundo gostava dele, as tias da escola, os professores e tudo mais. Eu comecei a me aproximar para me tornar amigo, mas ele era mais velho, não me dava muita bola, eu não consegui me aproximar ali na escola. O que aconteceu? O Frei, vamos chamar ele de Frei, mas você está entendendo que não era religioso ainda, né? Ele teve uma experiência com Deus. Numa sexta-feira, num grupo de jovens, numa infância missionária, ele viveu uma experiência com batismo no Espírito Santo. Uma pessoa rezou por ele, ele foi batizado. Ele foi para esse grupo de um jeito, e na segunda-feira, na escola, ele era um cara totalmente transformado. É o céu que faz o Totalmente batismo, né? transformado. E aquilo que ele tinha de legal, de bacana, ele começou a usar para evangelizar. Olha só, velho. Eu costumo até dizer que Deus ele não muda a personalidade da pessoa, mas aperfeiçoa. Uhum. Então aquilo que ele usava para o mundo, agora ele usava para Deus. E ele começou a lhe dar um pouco de abertura a mais, né? Ele tinha tanta sede de Deus que ele ia na missa na comunidade dele, que era no sábado à noite, e ia na minha comunidade também. Aí o que aconteceu? No final de missa, eu sempre ia no ponto de ônibus com ele, Uhum. para que ele pegasse ônibus e voltasse pro bairro dele. E num desses encontros ele começou a me interpelar. Ele começou a dizer assim: ó, Nathan, eu vejo que você serve com essa veste branca de coroinha, que significa pureza, mas na escola você fica escutando funk proibidão, fala palavrão, fica com as meninas. Então, você tem que mudar a sua vida. Ele falava assim: Frei, Chamou Não ali tinha pra... radicalidade, né? deixa isso pra lá. Era aquilo que nós falávamos no início, né? Eu tinha mais ou menos 14 anos de idade. E pra você ter ideia, antes de servir, tomara que o meu padre antigo não veja isso, pra decepção dele, mas antes de servir, passava com um amigo no bar, enchia a cara de cachaça e ia servir. Isso com 13, 14 anos de idade. Uhum. Só pra vocês terem uma ideia. E um dia no ponto, depois de me interpelar, ele falou assim: cara, eu quero um dia dormir na sua casa. Aí eu falei, pensei por dentro, né? Cara, eu quero que ele seja meu amigo. Agora vai dar certo. Cara descolado, Aí, por né? fora- Agora que... Falei, não, mano, tranquilo. Você pode ir quando você quiser. Ele falou assim: sábado que vem eu vou.
Na escola a gente combina, isso era um domingo, na semana a gente conversou, na sexta ele combinou comigo. Vai pra missa lá na minha comunidade, no sábado à noite, a gente participa, pega o ônibus, vai pra sua casa, a gente dorme, no outro dia brinca, joga bola, etc. E à noite você vai servir, eu vou pra missa mesmo, então fechou. Depois que eu fui pra missa, fomos pra minha casa. Chegou lá, minha mãe tava dormindo, deitada, aí ela acordou, eu, boa noite, mãe, benção, cheguei e tal. E ela falou, olha, tem comida no fogão, esquenta no micro-ondas, come e vai dormir que amanhã vocês vão brincar, aproveitar o dia, né? Pode deixar o prato na pia que a mãe lava amanhã. Aí eu fui com ele, a gente jantou. Aí na hora de colocar o prato na pia já começou ali. Ele falou assim, eu falei, deixa o prato aí, minha mãe vai lavar. Ele, não, vamos lavar. Estava Eu sou no católico. Aí eu, o que tem a ver lavar prato com ser católico, né? Pra mim não fazia sentido nenhum. Lavamos, entramos no quarto. E eu olhei pra ele e falei assim, cara, a gente tá aí, né? Tem videogame, computador, televisão. O que a gente vai fazer? Aí ele olhou pra mim e disse assim, a gente vai rezar. Aí eu, como assim? Eu tinha rezar, né? Falei pro Frei. Aí ele falou assim, sim, você pode se ajoelhar pra eu rezar por você? Eu não tinha experiência carismática nenhuma. Nada mesmo. Eu ia na missa só e servia como coroinha porque desde criança eu fiz isso. Só sei que ele pediu para que eu me ajoelhasse, colocou a mão na minha cabeça e começou. Senhor Receba. Jesus, eu peço pela vida do Natan, cura ele, salva, liberta, batiza ele com o Espírito Santo. E começou a pedir. Eu ficava pensando, que raio de batismo de Espírito Santo é esse? Porque eu já era batizado, desde bebê, óbvio, O que né? que vai acontecer aqui? Eu não sabia o que ia acontecer, não tinha nada. Eu sabia que ele era macumbeiro e estava rezando por mim porque ele tinha se convertido. Pronto, Perfeito. é um passe. Pensei, É um passe. pensei, ele vai rezar um Pai Nosso Ave Maria, virou católico, tá com mania de reza, É. e no máximo um Santo Anjo, que era o que eu fazia para dormir. Aí ele foi colocar a mão na minha cabeça, começou a rezar e falou assim, para, esqueci uma coisa. Aí ele abriu uma mochila, colocou uma Bíblia, uma cruz, O kit capela de carismático. Nossa Senhora, água benta, sal exorcizado, óleo bento, colocou tudo assim em cima da cama, fez ali uma salada ali, né, com água, óleo, sal, e colocou a mão na minha cabeça, agora tá certinho. E ele colocou uma medalha da Sagrada Face de Jesus, chorando. Pra ser um exorcismo, só faltou o sacramento da ordem. Tava do jeito já. E ele colocou ali em cima da Bíblia, e ele começou a rezar por mim. Cara, ele começou a rezar, era 11h40, eu nunca me esqueço. E foi 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, meia hora, 30 minutos, meia hora, né? Claro. Oração 40, espontânea, mão na sua uma- cabeça ali. Oração espontânea. Senhor Jesus, cura ele, batiza, e você sabe, né? Carismático, chega uma hora que faltam as palavras e a língua começa a enrolar. E ele começou a orar em línguas ali, xirialaba. Aproveitou do recurso. E eu já comecei a imaginar, meu Deus, ele era macumbeiro, tá fazendo macumba aqui agora, na minha casa, meu Deus do céu, minha mãe vai me matar. Já comecei a falar, que amizade é essa? Loucura ter chamado ele para vir aqui. Ele rezou, me fez ficar de joelho quase 2 horas, sem exagero nenhum. E teve uma hora que ele falou assim, Natan, Deus me revela alguma coisa. Homem. E eu, tudo bem, revela, né? Como isso, né? E ele começou a dizer, olha, Deus fala ao meu coração que você tem cometido esse pecado, desse jeito, nesse lugar, com essa pessoa, dessa forma. Ele começou a revelar inteira a minha vida, os meus pecados. Mano. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ele convence a respeito do pecado. E naquele momento eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E eu chorava tanto de soluçar. E já era 2h pouca da manhã, ele falando assim, chora baixo, que seus pais vão acordar. Porque eu chorava muito mesmo, muito. Acho que é o que o Léo comentava, né? Daquela contrição na hora que teve o batismo também. Acho que Deus já- Naquele dia, a gente sabe que contrição perfeita é uma coisa muito sim, forte, né? sim. Mas eu acho que naquele dia eu tive uma contrição Sim, é É perfeita. uma graça, né? Foi uma graça. E ele falou, cara, bota o rosto na Bíblia pra você se acalmar. E eu de joelho e coloquei o rosto assim em cima da cama. Coloquei o rosto em cima da cama, tampei assim um pouco com a Bíblia e chorei e me acalmei. Não, lembrando, quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos 14 de idade. anos, 13 velho. para 14 anos de idade. É importante o pessoal saber disso, né? Tem gente que pensa, não, são experiências mais velho, criança não. Não, e homem, principalmente nessa parada. Quando tiver mais velho, né? For um velho, né, quase morrendo, eu vou Exatamente. buscar Deus. Exatamente. E assim, eu me acalmei e ele falou, agora você pode levantar a sua cabeça. E eu levantei. Quando eu levantei, eu olhei para aquela medalhinha da Sagrada Face. E naquele momento, eu tive uma visão de Jesus. E assim, não costumo ter visão nenhuma não, entendeu? Visão espiritual, se enxerga alguma coisa no coração e tal.
Só que naquele dia não foi assim. Aquele dia eu vi o rosto de Jesus. Como eu estou olhando para vocês aqui agora. Né? Você pode acreditar ou não, mas foi a experiência que eu vivi. E Jesus chorava muito, muito mesmo. O rosto dele chorava e ele vinha na minha direção. E Jesus olhou para mim e falou assim: Natan, meu filho, eu choro por causa do teu pecado. Naquele dia, cara, eu olhei para Jesus e falei: então, a partir de hoje, eu nunca mais quero ver o Senhor chorar pelo meu pecado. Naquele dia eu costumo dizer que eu me ajoelhei o MC e me levantei um pregador da palavra de Deus, porque eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu mudei completamente, cara. Da água pro vinho, da noite pro dia. Eu dormi um homem e acordei outro. Minha mãe se espantou no dia seguinte. E daí foi, onde passa um boi, passa uma boiada, na verdade. Sim. Nunca mais. Estou aí, ó, já quase 14 anos, né? Na verdade, quase 12 anos. Tá com 26 agora. Vou fazer 26 daqui a um mês. Um mês. Hoje daqui a um mês, mais ou menos. Hoje é dia 16, faço dia 17 de outubro. Então é isso. A consistência era um menino, uma criança praticamente, né? Você vê hoje um moleque de 14 anos, é uma criança, né? Nem adolescente ainda, né? Você acha que a pessoa nem entende do que você fala. Sim. Pois é. Olha só, cara. E consistente, a parada foi de fato ali marcante, a ponto do Natan hoje ser um homem que se entrega inteiramente pro evangelho. Você vive por causa do evangelho. Então é importante a gente dizer isso porque para Deus não tem idade, para Deus não tem caso perdido, para Deus todo mundo é um candidato favorito a viver um processo de conversão radical e permanecer nele. E outra coisa, né? O chamado ele sempre vai ser singular, né? Você vai ter o seu, eu tive o meu, o Everton, o Eltinho. E olha que eles tiveram a experiência no mesmo encontro, no mesmo encontro, mas é sempre individual, específico. E uma coisa que marcou para mim aquele dia, que isso aqui fica até como um recado também para as pessoas que vão assistir, que é o seguinte: naquele dia eu tive só uma certeza. E independente de onde eu estou, hoje eu estou na cola de Deus, sou missionário, sou casado com a Elisa, etc., pai do Tomás, enfim. Mas independente de onde eu estivesse hoje, aonde eu teria chego, uma coisa eu tinha certeza depois daquele dia: já que ele, o Cristo, deu 100% para mim, eu não posso dar menos do que 100% para ele. Que é aquilo que vocês falavam, né? O padre Duarte Lara. Sim. Mesmo que eu continuasse como motoboy, eu fui motoboy aos 17 anos de idade, 16 anos de idade, na verdade. Eu fui. Se eu estivesse motoboy até hoje, eu continuaria o mesmo Natan pregando o evangelho do mesmo jeito, na minha mesma realidade. Isso é interessante. Porque eu queria viver para ele como quero para toda a minha vida. Quando me perguntam o que eu faço, eu costumo dizer assim: eu sou missionário em tempo integral e trabalho nas horas vagas. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa tem que ser a definição de vida de um cristão, né? Ele não pode viver por outra causa. A gente tá nesse mundo para isso. É para anunciar que Cristo vive, né? Esse é meu lema de vida mesmo. Ô, Natan, mas eu queria aproveitar, já que você falou disso, né? É certeza que o Natan que se converteu lá com 14 anos é um Natan totalmente diferente. Com certeza. É a mesma conversão, é o mesmo Jesus, é o mesmo Natan? Não. O mesmo Natan não. Natan evoluiu, ele cresceu. E eu queria que você faça um pouquinho desse processo, que todo mundo vive um processo, né? De crescimento, de amadurecimento na vida espiritual. A gente conheceu o Natan lá na Palavra Viva. Eu sempre falo da Palavra Viva sabe, aqui, né? não tem como, né? E o Natan que eu tô vendo aqui hoje é um Natan bem diferente do Natan que eu conheci lá na Palavra Viva. Muito diferente. Há 8 anos atrás. Natan da idade fala assim: graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Obrigado. Não, com a mesma sede de Deus, é importante dizer isso, com o mesmo ímpeto, quero mais, só que mais equilibrado agora, né? A gente falava ontem, inclusive, lá em casa, que quando a gente se converte, a gente enverga todo pro outro lado, aí depois a gente volta e acha o ponto de equilíbrio ali, né? Então, a gente nota isso. Eu não digo nem equilíbrio, porque quando as pessoas usam o termo, sei que você não, né? Mas quando as pessoas falam que a gente precisa ser mais equilibrado, é que no fundo elas estão escondendo uma frase por trás, que é: eu sei que você está desequilibrado na sua vivência. Não, eu não acredito que eu... Ou que falar eu, assim, que eu, que é fogo de palha, exatamente. né? Eu não acredito que eu atingi um equilíbrio, agora estou mais equilibrado. Não, eu acredito que hoje eu sou maduro. Amém. Antes eu estava ali na infância espiritual mesmo. E é uma etapa. Eu não tô falando aqui de etapas de alma, não, tá? Porque, então você já passou da... Não é isso, não. Tô falando mesmo de maturidade de vida. Eu era um menino. Eu cheguei na Palavra Viva, eu tinha 17 anos. Pensa, querendo ganhar o mundo inteiro para Jesus. Eu tinha onde pregar, eu pregava onde? No ônibus, pro poste, pro cachorro. Então, hoje eu entendo o meu lugar.
Então, eu acredito que hoje eu atingi um nível de maturidade que é claro que é graça de Deus. Eu não conquistei nada por mim mesmo, né? João 15,5 diz, sem mim nada podeis fazer, mas é um período de maturidade que todo mundo vive. Uhum. A vida adulta traz isso, mas também a caminhada, esse processo de conversão também traz isso para nós. Aquilo que no início a gente só fazia por vaidade, para ostentar, Uhum. para parecer uma coisa que na verdade às vezes não estava ainda enraizada dentro do coração. Hoje, claro, a gente tenta cada dia mais viver essa maturidade no dia a dia, com a vida prática, enfim. E eu acho que até nem é com má intenção, né? Uhum. O jovenzinho quer entregar tudo aqui daquele modo e que olha e fala assim, ele tá... é fogo de palha, mas o tempo mostrou que não era. Sim. Então sim. eu acho que... O tempo é o juiz nessa Tem questão. gente que acha que eu fui expulso da minha paróquia, por isso que eu fui embora de Angra até hoje. Pois é. Entendeu? Só que estamos aí, né? Graças a Deus. Então, eu vejo assim, porque também é um caso de todo mundo, todo ser humano passa por esse nível de... Seja ele Chama dentro da atenção. igreja ou fora, ele é É. imaturo ali no início, Só que né? assim, eu queria que você desse uma dica, por exemplo, porque pra mim, na minha cabeça era o seguinte, eu quando era mais jovem, no que diz respeito aos assuntos relacionados à igreja, eu tinha muita convicção e certeza. Se Calma aí, você era mais jovem. Quantos você tem, Everton? Só pra galera saber, Velho. assim, que o povo acha que você tem 22, Se, tá? se prepara pra cair pra trás aqui, que tá conservado, mano, ó. Jequiti dominando aqui. Eu tô falando sério, se liga. 33 anos, cara. A idade do E ele usa Renil, hein? O Nathan tem o quê? 25. 25, 25 anos. 8 anos a menos. 8 anos a menos. Cronologicamente. É. Só É cronologicamente. porque eu sou velho também, né? Olha só. Tá desgastado. Olha só, então, a minha cabeça era o quê? Eu tenho muita convicção. É assim, é desse jeito. Porque eu acho que esse é a característica mais evidente de alguém que é jovenzinho, recém-convertido. Eu tenho certeza do que é a fé do começo ao fim de 2000 anos da igreja. A minha dica seria, não sei se a sua é a mesma, sempre desconfie que você tá errado. Exatamente. Quando você pensar que você descobriu uma coisa muito nova, sempre pense que alguém muito mais santo, mais sábio já falou isso em algum momento da história. Isso eu tenho plena convicção de que, gente, de verdade, no início você pensa cada coisa. Você tem uma ideia de igreja totalmente diferente, distoante da realidade. Então, assim, o tempo traz uma coisa que o início de uma conversão não consegue trazer, que é a maturidade. Até Jesus precisou Uhum. viver a estatura da sua humanidade. Para o judeu, claro, um homem atinge a estatura, né, o auge da sua masculinidade nos 30 anos. Sim. Acho que Até Jesus Paulo Cristo, bate entendeu? nessa tecla, né? Quando era criança, Igual. agia como criança e tal, é justamente pra chamar a Perfeito. maturidade no momento que chega ali a hora, né? Exatamente isso. Por exemplo, tem gente que pensa que Jesus Cristo tomaria para não parecer heresia, né? Uhum. Que é o seguinte, Jesus, ele sempre soube que ele era Deus? Sim, existe podemos dizer assim, então isso aqui vai ser entre aspas para os teólogos aí não me criticar. É como se existisse uma parte na alma humana de Jesus. Jesus tinha uma alma humana, tá? Para quem não sabe, porque Jesus é 100% homem também. É como se na parte mais íntima da alma humana de Jesus ali estivesse escondida a divindade. Ele é Deus inteiro. É como se estivesse. Então, à medida que Jesus vai crescendo, ele vai tomando consciência, entendeu? Ele já sabia, estava impresso na alma, ele é 100% Deus, mas ele vai tomando consciência à medida que a maturidade. Jesus não nasceu falando, gente. Teve que aprender igualzinho a gente. Então, Esse é um tema bem interessante de se tratar, né? Será que quando Sim. Jesus, ele sabia nitidamente que ele já era filho de Deus e tal? foi tomando consciência. Foi descobrindo... tomando... Não descobrindo. Ele já sabia, Ah, mas ele foi tomando consciência de quem ele era, para que ele veio e tudo mais. Ele sempre soube, estava sempre ali. porque ele estava revestido mas, da humanidade, tinha a óbvio. limitação humana, né? Você sabe que até 7 anos de idade a criança não tem a idade da razão. Aham. Você pode sim pensar, claro, nenhuma atitude é irracional no sentido de influenciada pela concupiscência, porque Jesus ele não foi influenciado pelo pecado, Sim. mas ele foi tomando consciência, claro, e viveu todos os processos como eu e você. Eu lembrei ele falando, né? Se ele já sabia que era Deus. Que tem um louco lá, né? Fala que é Jesus Cristo. E ele falava oi. que descobriu que era Deus, porque ele foi rezar e descobriu que tava falando com ele mesmo. Cara, iradão, velho. Eu falei, cada coisa. Na hora que foi rezar, descobriu que tava falando com ele mesmo. Eu falei, é cada uma, velho. Essa eu nunca tinha ouvido. Todo mundo que fala sozinho agora é Deus.
Ai, meu Deus do céu. É muita loucura, né? Não, eu gosto de falar desse assunto com o Natan, porque eu sei que o Natan lê muito, né? Você gosta de ler, gosta um bom de estudar, conhecimento, né? gosta de se formar, tal. E desses seus estudos, eu vejo que uma das coisas que você tem um apreço singular é a devoção mariana, não é isso? Perfeitamente. Quando eu tava falando, né, que eu adotei Everton na Imaculada, também sob a tua influência, é porque eu lembro lá no tempo de Palavra Viva, era uma saudação típica sua. Salve Maria tava sempre na sua boca. Ele tinha um celular, acho que era um Moto G, e a gente acionou o Siri. Motomax, Salve Maria. Ele acionava o sei lá, Motomax Salve Maria. Motomax, Salve Maria. Eu acho que também até ele falando da consagração. Eu lembro que ele falava muito a respeito da consagração, né? Nossa, pelo lá naquela época eu já era consagrado há 5 anos. Pois é. Uhum. Você viu, eu me consagrei, eu tinha 15 a Nossa Senhora. 1 ano depois da minha conversão. 1 ano depois. Então, a Virgem sempre me acompanhou. Na verdade, tudo que vocês conhecem é graças a ela. Se ela não tivesse intervido de alguma maneira, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Entendeu? Uhum. Tenho certeza que eu não estaria aqui. Porque enganam-se aqueles que pensam que a devoção à Virgem Maria é um acessório da fé. Tem gente que pensa assim, não, a devoção à Virgem Maria é como um brinco, né? Você com uma bala, tá? É como um brinco. Hoje as mulheres aí que usam brinco, tudo bem que tem uns homens que estão usando, né, infelizmente. Mas vamos lá. Às vezes você tem aqui, a mulher usa um brinco. Hoje eu tô afim de usar, hoje eu não tô afim, né? É um acessório. Uhum. Você pode escolher se sim ou se não. Mas o São Paulo VI disse que não tem como ser um bom católico sem ser um bom mariano. Por quê? Porque a devoção a Maria, vou melhorar, a filiação com Nossa Senhora e a intimidade com essa mulher, ela é intrínseca da fé católica. A fé católica, ela recebe, claro, um todo porque Deus é Deus e Ele escolheu, mas porque a Virgem Maria deu o sim dela. Tudo está acontecendo em plenitude porque ela deu o seu fiat. Enganam-se aqueles que pensam assim, mas se ela tivesse dito não, Deus escolheria outra. Não, querido, não teria escolhido. Porque Deus pensou nela. Deus não revoga os seus decretos. Teologicamente seria mais ou menos assim, né? Para quem gosta de teologia vai entender o que eu vou falar agora. Quem não entendeu vai ter que pesquisar porque daria pano para manga. O mesmo decreto da encarnação do Filho, isso é quase uma definição, não só minha, mas uma definição. Na verdade, eu copio, né? É aquilo, né? Você nunca Nada se cria, tudo descobriu. se copia. Nada se cria, tudo se copia de forma criativa. A gente aprende assim, na colo de Deus. É o seguinte, quem diz isso? Padre Gabriel Rochini, um grande mariano, o próprio Garrigo Lagrange, Antônio Rui Marim, o Padre Paulo e tantos outros, né? Se tem alguns mais contemporâneos para ficar mais fácil. Que é o seguinte, o mesmo decreto da encarnação do Filho, ou seja, quando Deus na eternidade fixou que enviaria o seu Filho para se encarnar, no mesmo decreto está incluído o decreto da mãe, para que ela fosse mãe de Deus. Virgem Maria não é uma mulher qualquer. Ela está unida a Cristo na ordem da união hipostática, porque, entendeu? tipo assim, Deus decidiu encarnar-se, né? Sim. Mas aí eu vou ver se alguém quer, se alguém aceita. Deus não Mas cria as coisas por etapa, né? Não, tanto é que Maria está citada ali, se você pegar as referências, né, desde o Gênesis, quando pegar as pregações ao Apocalipse, já fazendo menção a essa mulher que viria, né? Exatamente. Preservada para isso. Exatamente, porque a Virgem Maria está unida a Cristo na ordem da união hipostática, não da graça e da glória somente. Como estão os santos. O que significa isso, Natan? Explica aí pra nós. De forma prática, ela, porque deu a humanidade de Cristo Jesus, ela está unida a Cristo de forma mais intrínseca. Não dá para explicar o termo união hipostática com muita clareza, mas só para você entender aqui. Quando, no início da igreja, existiu a heresia ariana, que dizia que Jesus Cristo não era Deus, a igreja precisou definir que ele era 100% Deus e 100% homem. Amém. Só que, tem um detalhe, a Virgem Maria, ela não está dando a luz a uma das naturezas de Jesus, simplesmente. Ela está dando a luz a uma pessoa. E Jesus Cristo, ele é uma pessoa divina com duas naturezas, a divina e a humana. Daí que vem o dogma também, mãe de Deus, né? Aí o dogma Deu o que você tá falando ali, na hora que ele nasce, ele não nasceu só
Exatamente. humano e depois o divino veio. Exatamente. E também ela não pôde somente dar à luz a parte humana de Jesus, Nossa. porque não se separa a humanidade da divindade. Não é, não, as duas coisas estão intrinsecamente unidas, entendeu? Então, ela está unida a Cristo de um jeito diferente. É por isso que, por exemplo, olha que loucura. Você, qual é o nome da mãe de vocês? Maria Helena. São irmãos, tá? Só pra deixar claro. Tá, Maria não, Helena. Peraí. Não, peraí, parou. Peraí. Esse momento é por Tá comprovado, O ele falou. profeta falou, tá confirmado, eu não vou mais questionar isso. Ô, glória, velho. Eu vou cobrar no próximo podcast. Não vou falar. Ué. Mas, ó, Maria Helena, correto? Aham. Certo. Quando você morrer no céu, Maria Helena é sua mãe, sim ou não? Ah, Ah, não. E aí? Jesus Cristo disse um dia no Evangelho, uma mulher, ela tinha se casado 7 vezes. O doutor Dalê perguntando pra ele, Aham. querendo colocar quem lá a será a prova, mulher? perguntou, de Não quem é. será ela no reino de Deus? Aham. Aí o que Jesus respondeu? No céu, ninguém se casa Sim, e se sim. dá em casamento. Casamento. Você terá memória de que Maria Helena foi sua mãe? Claro que sim. Sim. Porque Deus é maravilhoso, tá? Aham. Eu vou lá poder beijar a dona Diné, minha mãe, você poder beijar sua mãe, glória a Deus, lá na eternidade, muito obrigado pelo tempo de doação, etc. Só tem um detalhe, lá vocês serão como irmãos, Sim. anjos, Uhum. adorarão a Deus. Por quê? Porque a única coisa que liga você à sua mãe é a sua natureza humana. Humana. Só tem um detalhe, a Virgem Maria não deu só luz à natureza humana de Jesus, mas a natureza divina, porque as duas estão intrinsecamente unidas. Não se separa. Interessante. Elas estão Uma vez eu vi misturadas de uma forma... Uma vez eu vi uma explicação de um... Por isso que ela é mãe de Deus no céu também, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse dogma, porque me perguntaram ontem, você acredita? Sobre Teotocos? Me ajuda a defender o dogma da Perfeito. Maria Mãe de Deus. Só que assim, eu vi uma vez uma explicação sobre união hipostática que é muito interessante. É claro, nunca a gente vai conseguir explicar no nível que se merece, mas eu achei muito interessante. Então, assim, quando você olha pro fogo, você consegue perceber no fogo luz e calor, Perfeito. em uma realidade só. Mas você não consegue separar o do fogo, o calor e a luz que tem nele. Perfeito. 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 Mas você olha pro fogo e fala, o que é o... Não, tá junto. Não tem como separar. Como é que você vai tirar um do outro? Está unido. Pois é. Está unido. E é distinto. Exatamente. E outra, gente, isso é claro na Sagrada Escritura. Ah, não, ela não é mãe de Deus, ela é só mãe da parte humana. Tá, mas quando a Virgem Maria, em Lucas capítulo 1, visita Isabel, Eu gosto demais. a resposta de Isabel é: que honra tenho eu de vir a minha mãe do meu Deus, Kyrios. a mãe do meu Senhor. Sim. Uhum. No grego está em Kyrios, como o Everton colocou. E é interessante destacar que ela não sabia. Que Que ela Nossa não Senhora- sabia. Então, prova que era uma ação do Espírito Santo revelando para ela. E outra, a Bíblia diz que ela estava cheia do Espírito Santo. Então, cheia do Espírito Santo, Isabel diria que Maria é mãe do Senhor dela, ou seja, Uhum. de Deus. Não, e Se vale ela não ressaltar fosse? que Isabel não era tipo alguém qualquer também, porque ela era mulher de um sacerdote judeu, alguém Exatamente. que tinha um certo conhecimento e familiaridade com a lei judaica e tal, e tinha por forma natural de ser uma honra ao Deus de Israel. Ela não ia chamar ninguém mais de Senhor a não ser Deus. Ela Exatamente. teve para aprender Tinha com o marido conhecimento, dela. Tinha claro conhecimento, entendeu? Não faria sentido. Não faria sentido. Então, por isso que Nossa Senhora, concluindo esse raciocínio, ela está unida a Cristo de forma diferente, por isso que ela está unida à fé de forma intrínseca. É por isso que não tem como ser um bom católico sem ser um bom mariano, um bom cristão sem ser um bom mariano, porque ela está intimamente ligada ao núcleo da nossa fé, que é a encarnação do Verbo. Eu lembrei de um negócio uma vez, uma homilia do Padre Everton, mano. Ele falou um negócio interessante. Eu não vou lembrar agora os termos, porque ele usou o original também ali. Tanto hebraico quanto grego ali, pra falar dessa passagem. Que a passagem diz que quando Maria chegou e teve a saudação, a criança estremeceu no ventre de Isabel. E a palavra estremeceu que está contida ali é a mesma palavra que diz a respeito do momento que Davi dançou quando a arca, ele estava diante da Perfeito. arca. Ele faz Perfeito. toda a referência. A Virgem ali, Maria é a Arca da como Aliança. Isso, exato. A gente pode falar disso aqui, por exemplo, por que a igreja tipologicamente diz que Nossa Senhora é a Arca da Aliança? Por quê? Vamos lá, vamos de alguns princípios. Primeiro, Acho que é escribal. Agora que eu tô lembrando. Eu não lembro. É Que era a uma palavra? que ele quer dizer que é eu uma... não sei essa palavra, tá? Mas eu consigo É que ele explicar quer- por que ela Quer provar que ali não foi um chute como uma criança chuta ali, o vento É, da mãe, mas era uma ok. dança ritmada, quis dizer no original da palavra. Ou seja, era um movimento. Não é que porque assim, todo mundo vai falar, Diferente. não, o menino deu um chutezinho, e é normal que isso aconteça.
Não, Mas na Bíblia não está escrito isso. Ele dançou na presença dela. Perfeito. E a palavra dançou é a mesma palavra que usa quando Davi dançou. E ele faz, Na frente da e tem faz vários toda uma detalhes. referência que Nossa Senhora pega um trecho que Davi também passou. Quando ele dançava diante da arca. O mesmo trecho que ela passou, como seja se repetindo, aquela prefiguração do que viria a ser, né? Detalhe, a Virgem Maria. A arca da aliança era feita de quê? Feita de ouro sem emenda. Uhum. A Virgem Maria, qual é o ouro sem emenda da vida dela? É a mulher imaculada. Uma virgem sem Exato. pecado. Tinham 3 coisas dentro da arca da aliança. Vamos ver se a gente lembra. As tábuas da lei, As tábuas da lei, o cajado de Arão Sim, e maná. o maná. Perfeito. Sim. A Virgem Maria também carrega dentro dela essas 3 coisas. Ela carrega as tábuas da lei. Porque Jesus Cristo diz, eu não vim abolir a lei, eu vim aperfeiçoar. Eu Ele sou é. o pleno cumprimento da lei. Exato. Eu sou a lei. Lindo, maravilhoso. Segundo, diz que ali tinha o cajado de Arão. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é o rei que vai governar as nações com cetro de ferro na mão. Símbolo do O rei que segura um cajado. Poderia se assemelhar também a um pastor. Maravilha. Uhum. E por último, o maná. João capítulo 6. Eu sou o pão vivo descido do céu. Ou João capítulo 26, versículo 26. Tomai e comei, isso é o meu corpo. Esclarecedor demais, Aí, cara. detalhe principal. Davi dançou diante da arca. Como que ele dançou? Pelado. Como que João Batista está dançando diante da arca da aliança? Nuzinho. Pelado. Exato. A Virgem Maria, Dá um arca salve, da Maria aí. aliança. Salve Maria. Ô, sensacional, cara. Ó, Muito bom, velho. Você falou, eu queria aproveitar, já que você falou, e eu sei que também você vai conseguir contribuir para isso aqui conosco. Você falou que Jesus é o pão do céu. Você tá falando da Eucaristia. Amém? Eu queria que você pudesse contribuir de alguma forma, para quem tá nos ouvindo aqui agora, que ainda tem uma resistência ou uma dificuldade de crescer na fé no que diz respeito à presença real de Jesus na Eucaristia. Né? Porque assim, uma coisa que eu vi, eu vou fazer o advogado do diabo aqui agora pra você, pode ser? Pode ser? Pode ser? Vamos fazer um trocadilho assim forte? Vamos. Então tá bom. Vamos lá, ó. Vocês falam que Jesus está presente na Eucaristia porque só quem pode consagrar a hóstia é um padre. Uhum. E só quem tem padre é vocês. Então aí é uma estratégia... Aí fica fácil. É uma técnica de dominação. Então eu só posso comer o corpo, a carne de Jesus, beber o seu sangue se eu for católico. Se eu não for, então eu não posso. Então aí é fácil, né? É uma estratégia de dominação. Tá, perfeito. Ó, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Só não vai levar a sério me bater. Não, fica tranquilo. O livro da sabedoria, no capítulo 9, tem uma oração maravilhosa de Salomão pedindo sabedoria. É lindo demais. Confere depois. E um trecho fala que o homem não consegue prescrutar, ou seja, ele não consegue entrar nos pensamentos de Deus. Existem coisas que Deus faz que eles são coisas que são inconcebíveis. Por exemplo, vai questionar Deus do porquê que ele criou a criação do jeito que ele criou. Uhum. Faz sentido uma pergunta como essa? De jeito nenhum. Ainda que você na eternidade pergunte, ele pode somente dizer, salve Maria, entendeu? Ou como o padre diz, Tem que eu quis. É porque eu quis, ou porque eu quis, entendeu? Ou tipo, isso não compete a você. Então, quando Jesus Cristo toma algumas atitudes dentro da Sagrada Escritura, não dá para questionar. Um exemplo maravilhoso? Quem lembra de quando Jesus curou aquele paralítico que colocaram diante dele? Homem que não andava? Jesus não poderia muito bem ter dito direto, levanta e anda? Ou por que ele quis primeiro dizer, os teus pecados estão perdoados? Natan, mas tem uma explicação. Claro que tem. Mas não poderia ter dito direto? Poderia. Por que não disse? Não sei. Então por que Jesus quis, quando instituiu a Eucaristia, na Sagrada Escritura, Mateus 26, 26, e também nos outros evangelhos, por que ele escolheu os 12 para estarem com ele? Por que ele resolveu dar esse poder ao sacerdote? Querido, porque ele quis. E tem coisa que não dá pra gente entender mesmo, entendeu? Santo Agostinho dizia, Jesus, vós estáis louco de dizer, tomai e comei, isso é o meu corpo. Gente, ele transformou, isso é uma loucura. Uhum. Jesus está dizendo assim, olha, tomem o meu corpo e comam. Só que Jesus, ele mediu as consequências? Claro que mediu, óbvio. A gente que não mede consequências, mas será que Jesus não mediu as consequências do transformar o pão, o corpo dele num pedaço de pão? É claro que ele mediu as consequências. Mas por que ele fez isso? Por amor, mas porque ele quis. Mas até você falando isso, né? No Antigo Testamento, tinha um homem que era separado para oferecer o sacrifício. Exatamente. Exato, é uma prefiguração. O sacerdote, entendeu? E se assim aconteceu, para pensar.
se a vida de Cristo e o cristianismo é o pleno cumprimento de tudo que os judeus esperaram a vida inteira, por que agora nós não cumpriríamos isso com a realidade na prática da vida cristã, católica, sobretudo? Essa pergunta que você faz, eu poderia virar para você. Então por que Deus separou as tribos em classes? Por que ele teve uma classe sacerdotal? Era o povo que morava na Zona Sul, Rio de Janeiro? Entendeu? Por quê? Faz sentido? Mas são perguntas que elas não batem. Agora, respondendo, como é que a pessoa consegue crescer na fé quando você tem dúvida? Primeiro que você tem que entender é o seguinte, que Jesus Cristo, ele é Deus. Se você não crê nisso, tudo que eu falar daqui pra frente não vale pra você. Porque você limita, entendeu? Se você não acredita que ele é Deus, não tem como você caminhar daqui pra frente. Porque o princípio tá aqui, gente. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que esse negócio de todas as religiões são boas. Se todas as religiões são boas, Jesus é mais um qualquer que a gente está optando e que no final a gente vai ter que se ver com o chefão de todos. Isso. Não faz sentido, entendeu? Então vamos lá. Vamos tentar provar com a Sagrada Escritura que ele poderia fazer o que ele fez. Ele poderia, era conveniente, Sim. portanto fez. Sim. Das escotas, né? Sim, Defendendo a Imaculada exato. Conceição. Então vamos lá. Exato. Tem um bispo húngaro chamado Tihamer Totin. Já ouviram Eu não. sobre não ele? Nunca ouviram? Tihamer Totin. Totti. Ele tem alguns livros publicados na editora Molokai. Pode pesquisar, tá bom? Ele dá uma explicação que, para mim, é a mais conveniente acerca da Sagrada Escritura para falar de Jesus ter transformado o pedaço de pão nele mesmo. Antes de João capítulo 6, do discurso do pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu, ele fez 2 milagres, vocês lembram? Ele fez a multiplicação dos pães e andou sobre as águas. Isso. Perfeito? Tihamer Totin, ele fala exatamente assim. Quando ele andou sobre as águas, ele estava mostrando que ele tinha poder sobre o corpo dele. Andou sobre as águas. Sim. Eu tenho poder sobre o meu corpo. Mas lembra que você já acredita que Jesus é Deus para ficar mais fácil. Segunda coisa. Presta atenção nisso aqui. Quando Jesus Cristo multiplicou o pão, ele estava mostrando que ele tinha poder sobre a matéria. Sim ou não? Isso é sensacional. Então ele mostrou que ele tem poder sobre o corpo dele e mostrou que ele tem poder sobre a matéria. Então não é à toa que essas passagens estão antecedendo o discurso. Estão antecedendo o discurso. Se elas estão ali propositalmente, intencionalmente, eu não sei. Mas Deus é maravilhoso e elas estão lá. Para quem quiser olhar. Tendo mostrado então na multiplicação dos pães que tem poder sobre a matéria e andando sobre as águas, poder sobre o corpo dele, agora ele pode dizer no final de João 6 que ele é o pão descido do céu. Por quê? Porque já que ele tem poder de andar sobre as águas e multiplicar o pão, ele também tem poder de colocar o corpo dele na simples e frágil matéria de um pedaço de pão. Olha só. Aí é por isso que ele pode dizer também lá em Mateus 26, tomai e comei, a balinha, né? Tá aqui. Isto é o meu corpo. São Tomás de Aquino diz, essa interpretação, gente, é literal mesmo. É desse jeitinho que ele falou. É do jeito que ele falou. Tanto é que você tá falando do discurso do pão da vida. Quando as pessoas se escandalizam e vão embora, ele não para e fala assim, não, deixa eu arrumar aqui o que eu falei. Não, pergunta por isso, vocês não querem ir também? Porque ele tá falando, é isso. Exatamente, pra quem não pegou o detalhe, é o seguinte, quando Jesus termina o discurso, é o que eu tinha falando. Os discípulos se escandalizaram de tal maneira, e a Bíblia não diz seguidores, chegados, não, a Bíblia diz, e os discípulos foram embora. Ele olhou para os 12 e perguntou, vão também? Vocês não querem ir, não? Não mudou, então, cara. Pedro, João 6,68, mas a quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Sensacional, velho. Gente, é uma coisa, aí nós entendemos. Pra dar mortal pra trás, entendeu? Aí, meu Deus do céu. Aí você entende por que você tem que amar o Santíssimo Sacramento. O grande São Pedro Julião em Marte, o apóstolo da Eucaristia, dizia, se ama pouco Jesus Eucarístico porque quase não se prega sobre ele. Fica uma dica aí para você depois do podcast. Vai no meu canal do YouTube, pesquisa pregação Eucaristia, Corpus Christi. Tem uma pregação que eu fiz sobre Eucaristia, que eu conto um pouquinho disso aqui mais de forma aprofundada. Vale muito a pena. E é assim que esses jovens vão crescer na vida sacramental, na vida de Deus e por aí vai. Eu acho que até na questão da tradição, né? Sim. Porque depois os 12 continuaram fazendo aquilo. Não é o que foi inventado lá na frente depois. Não, tem que ter um padre. Eles já faziam, já celebravam a fração do pão. Exatamente. Nas escrituras tem isso. Então, só para deixar claro que... É interessante, eu coloquei assim, porque você falou, você mostrou que biblicamente a gente está respaldado com relação à presença de Jesus na Eucaristia.
e a tradição, né? Que é um dos pilares da igreja, e o segundo magistério também. Então, peraí, vamos lá. Então, você tá falando da tradição, né? Sim, exato. Existem padres, acho que citou quando veio aqui, ou foi o padre Weber, eu não lembro agora, que tem O escritos primeiro os século de primeiros- como celebrar a Santa Missa. Não é? Exato. Tem os relatos Isso aí lá. tem no catecismo. Acho que é Justino Marte, se eu não estou enganado. Não me lembro agora a citação como ele colocou, mas eu assisti. Perfeitamente. Está em perfeita consonância, tá? Com a Sagrada Tradição, com a Sagrada Escritura e com o Sagrado Magistério. Não, mas acho que é isso, né? Se naquele tempo lá, Jesus estava com a galera, Tava quentinho, tinha e acabado de... escandalizou, hoje também continua escandalizando muita gente, mas... E tem várias outras passagens da Sagrada Escritura. São Paulo fala sobre a celebração da Eucaristia. Quando os discípulos de Emaús, depois que Jesus parte o pão, ele some Aham. fisicamente porque ele estava na presença do pão. Então não tinha necessidade de estar mais visualmente. Gente, Nossa, sensacional. só não vê quem não quer. E o pior cego é aquele que não quer ver. Sim. Sim. Não é verdade? Eu sempre, quando vou pregar sobre a Eucaristia, eu falo assim, ó, Jesus, quando tava indo embora, falou que permaneceria conosco. Mas assim, Jesus tava mentindo ou ele tava metendo louco? E tem um detalhe maravilhoso também, ó. Quando Jesus disse, levanta e anda. O cego, olha, O aleijado. o aleijado andava ou não andava? Quando Jesus disse sobre as curas, sobre venha, faz o que tem que fazer, as coisas não aconteciam, sim ou não? Então por que em todas as vezes que ele disse aconteceu, Lázaro vem para fora, o morto ressuscita e vem para fora, e assim sucessivamente? Porque só na hora da Eucaristia ele estaria de palhaçada, desculpa, tá? Mas porque não, agora eu vou fazer de brincadeira. Isto é o meu corpo. Uhum. Galera, é brincadeira, nota de rodapé, viu? Coloca aí. Brincando, eu digo que é o meu corpo e que será entregue A por galera vós. tá indo embora Deixa eu por causa explicar. disso, mas mantém assim. Ah, Ô, não e dá, né? só porque você tocou no assunto, aí você falou a respeito do aleijado, porque uma vez eu vi o padre falando algo muito interessante. Porque ele fala assim, teus pecados estão perdoados. E aquilo ali gera um escândalo, né? Uhum. Tem como contestar que aquela alma tá pura naquela hora? Tá perdoado os pecados dele? Não dá. Ah, Não olho tem. nu. Não. Então vamos sentar porrada em Jesus agora. Daí ele fala assim, não é pra provar nada pra vocês, mas ele faz ele andar porque é um milagre que Uhum. visivelmente dá pra se comprovar. Perfeito. Mas a obra que foi feita de perdoar os pecados é muito maior do que O aquela de andar. essencial não foi aquilo, né? Andar. E ele ainda diz, né? Isso foi uma caridade com aqueles que É. estavam em volta pra falar assim, não, eu tava falando a verdade quando eu falei que ia perdoar os pecados dele. Tanto é que Pra eu vou mostrar fazer que o isso. Filho do Homem tem Poder, poder exato, pra perdoar os O pecados. visível é pra mostrar o que é essencial. Exato. Até cara. mesmo porque Nossa, Jesus perfeito. subiu pro céu, ficou um monte de aleijado, um monte de doente, um monte de cego. Aí ele não saiu curando todo mundo. Jesus não era um curandeiro. Pobre sempre tereis, na verdade? Sempre tereis. Sempre Porque a impressão que tem é que a maior Muito coisa bem colocado, Tim. que Jesus pode nos dar é uma cura física. É um Ou salário bom, ressuscitar, bom emprego. ressuscitou Lázaro, mas ele ia morrer de novo, Lázaro. É. Sim. Mas a alma dele, que é essencial, o perdão dos pecados, ia conquistar ele algo muito maior, que era o céu. Pra vida inteira, na É, verdade. Eu sempre lembro também na passagem do barco, né? Que só passando e a tempestade começa a encher o barco d'água. E Jesus tá dormindo tranquilão. E eles vão acordar Jesus com medo de perecer, ou seja, com medo de morrer. Agora, se eu tenho certeza que é Deus que tá ali comigo naquele barco, o que tem eu morrer? Se eu morrer, ele pode me ressuscitar de novo. E Jesus levanta e resorta o quê? A falta de fé. Não é porque ele vai morrer ou não, cuidado com a vida material de vocês. Né? O que importa é o quê? Que eu tô aqui com vocês. É só isso que importa. Eu queria destacar aqui que você é um profeta, porque você já converteu o advogado do diabo. Tá vendo? Já mudei. Eu ia falar assim, tem a réplica, né? Mas não deu, velho. Meu Deus. Se Não deu contagiou, tempo. velho. Obrigado. Tamo junto, Aceitei viu? Jesus. Vai não tornes a pecar. Se contagiou, cara. Olha só. E é muito interessante porque, assim, eu falo assim, você olha pra Eucaristia e, cara, e de fato, né, humanamente falando, é difícil. Não só a crer que ele tá ali, mas que Deus se entregaria daquela forma. Porque já se entregou na cruz, não tá bom já? Se entregou na cruz. Mas como se não bastasse, ele se entrega como alimento. E deve sim em nós causar um santo escândalo. Meu Deus do céu, o que foi isso que ele fez por mim? E esse escândalo me deixa constrangido a ponto de não fazer outra coisa a não ser adorar. É justo esse escândalo, eu tenho que me escandalizar mesmo. Meu Deus do céu, que amor é esse? O evangelho ele é escandaloso mesmo, porque eu falava ontem com o Carol isso, Nathan, deitado na cama, nós dois lá já, pra dormir e tal. E eu falava, caramba, eu amo tanto meus filhos, cara. Eu amo tanto o Afonso. E assim, a gente vai fazer coisa que é, por exemplo, a Carol gosta de lavar o nariz deles, né? Tá com ranho. Ah, Só pode que o crer. Afonso tem pavor disso. E eu fico com dó. Essa Carol não tem que lavar porque é o bem dele. Aí a gente lava e tudo, ele fica chorando, fica com dó, porque eu amo demais. Aí quando a gente olha pra Deus com essa figura de autoridade, é difícil entender que Deus me ama mais do que ama meu filho
Porque mano, é muito constrangedor eu olhar assim, eu amo tanto o Afonso, Deus tá tão distante de mim, né? A nossa concepção Claro. humana é tão, uma autoridade, alguém tão grandioso, eu não sou nada perto dele. Como é que ele pode me amar mais do que eu amo meu filho? E olha pra mim mesmo como filho, eu chamar ele de pai, cara. A gente ficava assim, abismado. Se a gente tivesse convicção disso, meu amigo, a nossa vida mudava, Nathan. Com certeza, com certeza. É um amor constrangedor. Olhar o que Jesus fez no Santíssimo Sacramento e entender que ele faria tudo de novo. É uma loucura. Pensa. Gente, não é uma herança. Uhum. Não. É mais do que uma herança. Ele está deixando ele mesmo para ser administrado pelas mãos dos homens. Meu Deus do céu. Ah, são sacerdotes, ok, mas são homens também. Entendeu? E claro, gente, isso é muito louco. A gente Constrangi precisa... meu coração a ver tua grandeza. A música da Cola, né, cara? Exatamente. Constrange de tal maneira que Sensacional, cara. é inenarrável. Meu Deus do céu. De Vamos verdade. pra missa quando sair daqui, né, meu? Com certeza. Sacrifício. Falar em missa, né? Tá ligado aí a Eucaristia. Padre Pio, eu sei que você também é muito devoto do Padre Pio. Ele dizia, né? Que a gente vive sem um sol no mundo, mas sem a Santa Missa é impossível. É verdade. Visando esse amor à Eucaristia. Então, sensacional, né? Eu acho que a gente tinha comentado no início, só mudando um pouquinho de assunto, que a gente ia falar de política, né? Só Perfeito. pro povo não falar assim, Vai poxa, parecer que foi só um clickbait. queria escutar um pouquinho a respeito disso. Nathan, e tem uma galera cobrando a gente, entendeu? Pra falar, por favor, falem de política. Porque parece que tá sendo muito martelado, mas tem muita gente que não chega à informação. E o pessoal quer saber a nossa opinião mesmo, quem vocês vão votar? E eu acho assim, eu não tenho problema nenhum em posicionar. Eu queria saber de você, o que você pode dar de dica, analisar, o que olhar. Até mesmo a questão é o quê, Nathan? Saber de você, se aquela pessoa que é uma liderança cristã, ela tem também uma obrigação, vamos dizer assim, uma responsabilidade Um dever, né? em orientar outros cristãos ali que vão estar... Tem que votar em alguém, mas quais são os valores que eu devo buscar de um candidato? Ele comete isso, então esse aí eu não... Só uma orientação para aqueles que estão perdidos. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que a Sagrada Escritura, a Bíblia e a Igreja, ela não tem partido, mas ela tem princípios. Isso aqui é inegável, tá? É óbvio que a gente não tem que ficar falando, principalmente, por exemplo, pessoas como eu, fazer campanha, sou missionário, né? faço parte de uma comunidade, etc, né? Não cabe a mim, a Você não ser que também, eu tivesse vocação para ser político. Por exemplo, não faz sentido você criticar um católico que está envolvido pela política, porque ele faz campanha para partido, como eu falo, para candidato A ou B. Por quê? Porque isso faz parte da missão dele, para a vocação dele. A política está do jeito que está, por quê? Porque boas pessoas ainda não estão lá. E quando essas pessoas estão, só porque elas precisam se posicionar de forma política, de forma mais ferrenha, elas acabam sendo muito criticadas. Agora, a gente que é leigo, a gente também não é burro. A gente precisa ter a consciência de quais são os princípios básicos da nossa fé. Vou dar um exemplo aqui de outra coisa, você vai entender. Muito bem. Quando eu me aproximei da Elisa e nós fomos começar o nosso relacionamento, eu estabeleci para ela e ela para mim alguns princípios inegociáveis. Então, por exemplo, Elisa, princípio negociável. Primeiro, eu sou de Deus até o talo e até o fim. Você vai comigo? Ela, meu princípio também, não abandono Jesus por nada. Fechou. Segundo, eu sou missionário. Se ela falasse assim para mim, Everton, olha, eu acho que eu não tenho essa vocação. Eu falo, tudo bem, eu caso com outro. Calma aí, que loucura, você não ama essa mulher? Não, mas é porque não faz parte, entendeu? Eu ia abandonar uma coisa que está dentro da minha vocação, da minha essência, por causa de uma pessoa? Claro, se você já é casado, meu santo, viva com a tua cruz, carregue ela todos os dias, porque o casamento... E reze. Mas agora, você tem que fazer isso antes de viver um relacionamento. É a mesma coisa na política. Quando a gente vai votar, em tempos de eleições como nós estamos, a gente precisa ter alguns princípios inegociáveis. Faz sentido eu votar num candidato que é a favor do aborto? De jeito nenhum. Não, porque a igreja acredita que a vida começa na concepção. Ah, mas alguns cientistas discordam, outros dizem que é na 12ª semana, outros dizem que é na 8ª, outros dizem que é na 30ª. Irmão, vamos colocar aqui uma comparação.
se todo mundo tem dúvida, dá pra gente arriscar? Se você, por exemplo, Everton, sua mãe trabalha num prédio, e esse prédio está para ser demolido. Você conversou com a sua mãe mais cedo, ela disse que estava lá. Você não consegue ligar para ela para saber, eu destruo o prédio ou você precisa antes conferir? Na dúvida, eu posso explodir com a sua mãe estando lá dentro ou não? Não, É óbvio que não. Então, na dúvida, meu santo, não mate. Parece tão claro para as pessoas. Como é que você vai, por exemplo, votar num partido ou num candidato que é a favor da ideologia de gênero? Ou de pautas abortistas? É como dar poder ao inimigo, né? Como é que você vai votar num candidato que diz que vai regular a mídia, por exemplo? São várias pautas. A gente sempre cita do aborto porque é tão óbvio que é difícil Exatamente, não ver, entendeu? Mas são muitas coisas. Sem contar os candidatos que aprovam ditaduras. Não, quando a gente pega, citava até a Nicarágua. Já pensou a gente colocar alguém que tem um potencial para se tornar um ditador e depois não permitir que eu viva a minha fé? Exatamente. Colocar como um cavalo de Troia, né? Vai adentrar ali e vai destruir. De todo mal, Deus tinha um bem maior. E essa evidência que teve essa situação agora lá na Nicarágua, é tipo assim, é Deus permitindo a gente ver, passar na nossa cara. Vocês estão vendo aí, tá na mão de vocês. Né? Eu costumo dizer assim, ó, eu escutei isso e gostei muita vez. Deus, ele não é nem de direita nem de esquerda. Mas o Satanás com certeza é de esquerda, velho. Não é possível. Não tem como. Faz sentido, né? É cão purinho, velho, aquele negócio ali. É do diabo, mano. Nós precisamos ser de Deus, acima de tudo. Tá? Como eu não sou candidato político, nem tenho candidato, enfim, etc., eu não preciso aqui ficar fazendo merchan pra direita, nem pra esquerda, nem pra nenhum lugar. Porém, a gente tem que entender, né, galera, que não dá pra gente vender os nossos valores. Quem a gente coloca na política, né? Quem a gente coloca na política hoje é quem vai reger o país que o meu filho vai viver amanhã, entendeu? Rapaz, agora eu sou pai, eu entendo agora na pele o que é você entender que tem um serzinho de 57 dias que depende de mim. Só que chega um momento que esse que dependeu de mim durante tanto tempo, ele vai ser influenciado por outros. E eu quero preveni-lo ao máximo. Claro, eu quero instruí-lo para que ele tome suas próprias escolhas, as suas decisões. Mas, gente, o que a gente puder fazer para prevenir, a gente faz. Não é porque, por exemplo, né? Não é porque o seu filho não te escuta que você não vai tentar fazer o melhor para ele, entendeu? Sim. Então a gente tem que ter esse sentimento de que precisamos escolher pautados nos princípios da Sagrada Escritura. Então, valor à vida é inegociável. Nós não podemos aprovar partidos ou candidatos que apoiam ditaduras, que querem regular a mídia, que perseguem os religiosos, que querem fechar as igrejas, impedir pregações em praça pública, que querem impedir com que nós preguemos a verdade. Porque, deixa eu contar uma coisa para vocês, o Estado é laico, mas o país é cristão. Sim. O Estado é laico, mas o país é cristão, pelo menos na sua grande maioria. Nós somos 70% no Brasil, né? Não sei quanto está o número agora exatamente, pode ser que tenha mudado alguma coisa, mas nós somos em maioria cristãos. E outra, essa ideia, gente, nenhuma cultura é ateia na essência. Toda cultura é uma cultura religiosa. O ateísmo, como diz um escritor de um livro, oh meu Deus, o Vademecum Filosófico, diz, eu não me lembro agora o nome do autor, mas ele diz exatamente isso. O ateísmo prático, ele sempre impôs-se à força. Nenhum país, nenhuma cultura, nada. Todas as culturas são religiosas. Né? A fé é uma coisa natural. A lei natural está nas coisas, a gente vê isso com clareza. Então a gente não pode esquecer desses detalhes que são importantíssimos. Eles são fundamentais para quando a gente for apertar naquela urna lá. Então, você tem que de verdade, você tem que entender que você tem uma responsabilidade, quem você vai colocar lá vai sim ter influência sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Então, cuidado. Acho que voltou num ponto que ele tocou no início. Você falou da pessoa reconhecer a sua fé, buscar a doutrina, o que ela te fala. Porque você conhecendo a sua fé, você vai saber quais são os valores que você deve guardar. Exatamente. Então acho que volta aí nesse ponto, né? Muito mais uma dica ótima aí pra galera. Não é uma coisa, gente. A gente tem que entender isso. Não é que ninguém vai ficar te dizendo, vota em fulano de tal. Mas tem coisa que tá na cara, gente. Só não enxerga quem não quer. A gente se faz de besta, tá? A gente se faz de besta.
mas tá na nossa cara. E outra, ou quer se mover por uma birra. Por birra, a sua... É tipo assim, Eu tenho algumas dicas também, tá? mas só pra concluir aqui, né? Eu falo assim, ó. Por birra, por protesto, eu não vou votar naquilo, vou votar nisso, só por protesto. Só que assim, as pessoas acham que a consequência de ter votado no partido, por exemplo, de esquerda, no passado, vai ser exatamente a mesma se ele assumir o poder agora de novo. As coisas mudam de proporção, gente. É bom deixar isso muito claro. A consequência dele, de um partido de esquerda, assumir hoje novamente o poder, né, é um elefante que era pequenininho naquele tempo, mas que agora cresceu. Sim. Entendeu? Sim. E talvez sejam consequências irreversíveis para o nosso país. Então... E outra coisa, eu vou dizer para vocês, quando vocês forem votar, fazer suas escolhas, enfim, cada um com a sua própria consciência e se ver com Deus, né? Uhum. Que é o seguinte, não procure em um político, não procure de nenhuma maneira um santo canonizado. Exatamente. Você não pode procurar um homem irrepreensível, moralmente polido ou algo do gênero. Você precisa procurar pessoas que defendem os seus valores e que, mesmo com seus defeitos, têm os mesmos princípios que você. Uhum. Porque qual é o principal problema hoje em dia? A gente procura, né, nos políticos, tá bom? O Padre Pio de Pietrelcina. Não é verdade. Você não vai encontrar um homem irrepreensível. Você não vai achar um político... O Marcos Natan. Mas você não vai achar um missionário na política. É exatamente isso, entendeu? Você não vai achar uma pessoa que, sei lá, vou dar um exemplo bobo, tá? Um exemplo bobo. Você não vai encontrar, por exemplo, um político que, vez ou outra, que não solte um palavrão. Uhum. Claro, existem alguns políticos que, nesse quesito, são o quê? Eu, por exemplo, eu não falo palavrão, de verdade, acho feio, nojento, e outra, Santo Afonso Maria de Ligório diz que essas pessoas que falam palavrão cometem pecado. Não posso dizer que é pecado mortal, depende da ofensa, né? Mas, enfim. Só que não é esse tipo de coisa que eu procuro, né, em políticos que vão me representar. Ou pelo menos que eu vou deixar representando a minha nação. Mas são pessoas que, pelo menos, têm os mesmos princípios que eu. Uhum. Natan, mas e se nós estivéssemos numa situação complicada? Onde a gente não tivesse opção. Pode ser que você ache que nós estamos nessa realidade. Tá tudo bem. Então a gente tem que ir pelo mal menor. Sim. Qual que é o mal menor? A gente tem que escolher. É triste escolher pelo mal menor? É triste. Não é o ideal? Não é o ideal. Mas nós não vivemos numa monarquia. Lavar as mãos, né? Não tem como. Num país das maravilhas, não. Amém. Amém. É isso. O recado tá dado aí. Só não viu quem não quis. Natan. Verdade. Cara, a gente fica feliz de ter recebido você aqui hoje, né? Daqui a pouco o Natan vai falar, a gente teve isso aqui, né? A pessoa que vem indica publicamente outra pessoa pra vir, entendeu? Parece que você vai pensar em alguém aí, mas beleza. vai pensando. Aproveita e pensa. Mas eu queria agradecer de coração mesmo, assim. É sempre uma dádiva, é providência de Deus, sempre quando une pessoas no mesmo ambiente que desejam a mesma coisa, que amam a mesma coisa e que odeiam a mesma coisa. Santo Tomás de Aquino nos ensina isso, né? O que é um verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo é aquele que ama o que o outro ama, mas também odeia e despreza aquele que o outro despreza. Quando eu olho pra você, eu sei que eu tenho um amigo. Por esse motivo. Você ama o que eu amo e você despreza o que eu desprezo. Pode ser que a gente viva muito tempo longe, passe até tempo sem se falar, mas quando a gente chega junto, você tá na mesma mesa, o mesmo ardor que eu sentia lá em 2015, na Palavra Viva, é o que eu vejo aqui agora, essa conexão, porque a gente ama Jesus de verdade. Perfeito. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço de coração. Você sabe que você é um irmão para mim, um homem de Deus mesmo na minha vida. Compartilho do mesmo sentimento também com você, Eltinho. Amém. Vocês são pessoas que marcaram a minha história, né? Não tem como eu contar a minha história pro meu filho quando ele estiver mais velho e não lembrar de vocês, que foram tão importantes na minha vida, né? Então, saiba que eu compartilho desse mesmo sentimento e agradeço de coração. Tem uns caras aí que a gente começa a falar assim, quando eu lembro daquele amigo, eu falo assim, mano, como é que ele tá? Ele deve estar lutando ainda, então eu preciso lutar também. O Alan fala muito isso, assim. Perfeito. Compartilha muito disso. Sabe? Tem muita gente que decepciona, mas, pessoal, também tem muita gente boa na igreja. Tem gente que ama Jesus de verdade e leva ele a sério. Você é um deles, né? Com todas as limitações que a gente tem. Claro. Entendeu? Mas eu fico feliz por isso, por ser teu amigo e poder ter compartilhado desse momento aqui com você. Beleza? Perfeito. Eu queria só dar um recado, daqui a pouco você tem também... uma lembrancinha aí também, você... é? entregar pra ele, né? Porque... Ai, coisa boa. A lembrança é da JJ Doceria.
a melhor doceria the world. Que, inclusive, ó, a gente tá com o bolinho aqui, não comeu aqui pra não tá conversando com a boca toda Vou tá melada, levando pra casa, né? mas vamos comer já, né? Eu vou abrir aqui pra não fazer desfeira. Beleza, abre aí e tal. Agradecer sempre a DJ Doceria, que nos ajuda a acolher bem os nossos convidados. Pois DJ é. Doceria. Procura aí no Instagram, @DJ Doceria. Maravilha? E eu queria... Aí, ó. Bonito, hein, cara? Top, bonito e saboroso, viu? E é da hora que isso aí não engorda, eu ouvi dizer, né? É Ó, coisa maravilhoso. boa, viu? E eu queria Pra também... mim precisa. Eu queria reforçar também aqui, me ajuda aí, Fumaça, o nosso amigo Araújo, né? Araújo Celular, que tá firmão conosco, Natan. Firmão, assim. Chega junto, ele não visa lucro nessa parada, mas ele quer fazer com que o barco continue andando. Eu queria reforçar a você, né? Sempre que for comprar, fazer manutenção, principalmente você que é de Guarulhos e região, opte pela Araújo, né? O QR Code está aparecendo aqui de novo na tela. Aponte o seu celular pro nosso QR Code e chama o Araújo para fazer manutenção. O Afonso tá ali fazendo bagunça, maravilha. Você pode ter escutado um ruído aí no decorrer da gravação. Era o Afonso que tava aqui ó, nos bastidores. Tá olhando pra nós agora. Glória a Deus. Quer fazer alguma consideração? Não, cara, eu também tô muito feliz. Eu acho que quando a gente começou, Natan, o podcast, já tinha nome que já brotava no nosso coração e você era um deles. Perfeito. Já falou, nossa, vai ser bom quando o Natan poder estar aqui com a gente, poder partilhar um pouco disso, porque eu acho que naquele ano também a gente já partilhava meios de poder evangelizar de forma mais grandiosa e eu acho que isso aqui já é um cumprimento. Você que tem esse apostolado tão grande, veio o testemunho seu, que encontrou mesmo ali o que era o seu chamado na pregação e vê que tem dado muito fruto, isso aqui é uma alegria também. Então, só tenho a agradecer também sua presença aqui. E as portas estão abertas pra voltar, mano. Sempre Com que quiser. certeza, Tá? com certeza. Eu quero deixar aqui uma indicação, pode ser? Pode, claro. Eu quero deixar a indicação que é o seguinte. Quem? Eu vou indicar para ser entrevistado no Barco esses dois rapazes que estão aqui, tá bom? Eu até me disponho a vir entrevistá-los aqui numa outra oportunidade. Eu acho que tem que ver lá no regulamento, né? Eu não sei se pode, mas Fumaça, tá ouvindo aí, Fumaça? Eu não sei. são revelações. Eu vou trazer Fumaça vai com os dizer dados aqui. da vida desses dois, vocês vão ver só, viu? perigoso. Mas de verdade, eu queria muito que vocês viessem também partilhar da experiência de vocês. Talvez com outro entrevistando, mas até vocês mesmos partilhando. A gente faz um compromisso, né? Não agora, mais pra frente, mas não É uma boa ideia isso. especial. Mas para deixar o nome de fora também, Tá, vai lá. eu vou deixar a indicação da Tainá Azevedo. Tainá Pra Azevedo. ela vir falar aqui sobre Nos jovens, ajude, sobre tá convidada aí pregação. com Tainá. Tá Tainá, tá convidada? ouvindo, né, Tainá? Perfeito. Natan tá pedindo. Estou aqui pedindo para que você venha, dê uma moral aqui pros meus amigos de verdade, então vai ser uma alegria quando você vier aqui, viu? A gente até conversou com ela, a gente postou, ela respondeu, nossa, que legal, quero ir, mas assim, aquela agenda dele, gente. Mas você Perfeito. reforçando, ela vai ter mais Pode deixar. maravilha. É isso, pessoal. E a questão é uma só e ela continua a mesma. Permaneça no barco. Porque fora do barco não há salvação. Não há salvação. Exato. Tamo junto. Salve, Maria. Valeu! Falou!